Eu acredito que marcas pessoais são extremamente importantes e que todos somos uma marca e que todos somos um produto. Qual é que é o nosso propósito? Qual é que é a nossa diferenciação, o nosso posicionamento, o nosso Unique Selling Proposition, o nosso público-alvo, e depois usar as diversas ferramentas, SWOTs, PCGs, essas coisas todas. A forma como nós atacamos os diferentes formatos de conteúdo vai variar muito conforme o objetivo, porque se o meu objetivo com o conteúdo for potenciar awareness, por exemplo, se calhar eu vou escolher um caminho como o TikTok, Instagram Reels, porque são aqueles que à partida me conseguem dar maior potencialização de visualizações e da quantidade de pessoas que está a receber o meu conteúdo. Agora, se o meu objetivo for reforçar posicionamento, transmitir valor, não é um vídeo de TikTok 30 segundos a fazer um desafio qualquer que me vai fortalecer o posicionamento de eu sou especialista. Mas é preciso cruzar isso com outra coisa muito importante que tu mencionaste há bocado, com o que é que nós nos sentimos confortáveis a fazer e onde é que está a nossa capacidade, porque nós somos o fator limitante. Imagina que eu tenho uma loja online e fico com os dados de um cliente porque ele me fez uma compra no meu e-commerce. Isso não quer dizer que eu lhe possa enviar comunicações promocionais e de uma Tens de marca. pedir consentimento. Exatamente. Não, isso quer dizer que nem sequer podes obrigá-lo a criar uma conta na tua loja. Tem que ser opcional. E nós sabemos que isso não é verdade. Que a maior parte delas não há outra maneira. Queres comprar, crias conta, não é? Isso é uma coisa que deve ser posto como possibilidade se a pessoa assim quiser. Bem-vindos aqui ao segundo episódio do Marketing na Ponta da Língua. Para quem está a ouvir-nos pela primeira vez, isto é um conjunto de conversas que eu vou ter com alguns dos maiores especialistas na área do marketing, sobretudo marketing digital. Eu no primeiro episódio esqueci-me de me apresentar. Eu apresentei só o convidado, mas eu esqueci-me que há pessoas que provavelmente também não me conhecem. Para quem está a ouvir-me pela primeira vez, o meu nome é Bernardo Ferreira, sou especialista em marketing digital. À data que estamos a gravar este podcast, trabalho como e-commerce e SEO Specialist na Vorten e sou também professor coordenador no IPAM, em que leciono uma série de unidades curriculares como SEO, Content Marketing, Display Advertising, Email Marketing, enfim, também coordenador da pós-graduação em aquisição e gestão de tráfego. E hoje tenho a oportunidade enorme de estar aqui a falar com para mim, uma das maiores referências no marketing, que é o André Novaes de Paula. Bem, que responsabilidade. E não, eu quando comecei a planear aqui o podcast, eu pensei, não pode ser um podcast de marketing sem ter aqui o André Novaes de Paula. Portanto, foste logo um dos primeiros. Estou cá. Portanto, agradeço-te mesmo do fundo do coração de estares aqui. Para mim é uma honra. Para quem não te conhece, vou só dar uma breve introdução sobre ti. És sem dúvida uma figura incontornável no marketing relacional e digital em Portugal, CEO da Direct Media, presidente da AMD, a Associação Portuguesa de Marketing Direto e Digital. És coautor do livro Marketing Digital para Empresas, o guia prático para o aumento das vendas na internet. E na verdade, eu trouxe esse livro, porquê? Porque este foi o meu primeiro livro de marketing digital. Bem, é verdade. Na verdade, que orgulho. Na verdade, posso confessar que foi o primeiro e o último que eu comprei, porque o marketing digital é algo que evolui tanto que eu não sei se tem essa sensação, mas quando nós estamos a escrever sobre marketing digital, parece que passado um mês temos que ir atualizar. Sim, já estamos a escrever no passado, não é? Exatamente. Mas para te dizer que nós às vezes não temos bem a noção do impacto que as outras pessoas têm em nós. E quando eu estava a estudar marketing, a começar em 2016, há quase 10 anos, a começar a estudar marketing, tu foste uma das pessoas que me puxou mais para o digital e que mais me inspirou. E às vezes nós não temos a noção do impacto que temos nas outras pessoas, principalmente quando estamos a criar conteúdos online. Portanto, agradeço-te. Bem, não tinha ideia, é a primeira vez que me estás a dizer isso. Fico muito satisfeito. Então, agradeço-te mesmo, porque foste mesmo uma motivação gigante para eu me apaixonar por esta área, porque mais do que as componentes técnicas, aquilo que faz mover mais as pessoas e tomar decisão, vão investir nesta área, pessoas que nos inspiram, e tu inspiraste-me, continuas a inspirar-me e agradeço-te muito. Vou continuar porque a introdução continua. És formador do Ateliê Digital da Google, formador no IPAM, da Universidade de Coimbra, na Lisbon Digital School,
e és também orador em múltiplas conferências por Portugal inteiro. E eu acho que a pergunta que se põe aqui é: o que é que tu na verdade não fazes nesta lista inteira? Portanto, a primeira questão que eu tenho aqui para te lançar e um bocadinho para te introduzires é: o que é que te chateia mais? Que é e-mails sem o opt-out ou o papelinho que nos colocam publicitário no limpa-para-brisas do carro? Bem, vamos a isso, mas primeiro um agradecimento. Muito obrigado por estar aqui, é uma honra estar cá e parabéns a ti, não só pelo podcast, não é, que estás a lançar agora, segundo episódio, tenho a honra de ser logo o segundo convidado, mas principalmente pelo percurso fantástico que tu tens feito, e é a prova de que em pouco tempo, mas com um plano de dedicação e estratégia, consegue-se chegar longe rapidamente, porque tu assim o fizeste. Para quem não sabe a história, o Bernardo falou comigo quando estava ainda a acabar a licenciatura, e porque estava a fazer já aí um estudo muito interessante sobre voice search, e queria falar com alguns profissionais para os entrevistar, para também, fora depois as outras componentes desse estudo, dar também esses pontos de vista dos profissionais, e foi aí que nos conhecemos e ficámos ligados. Mas ele não faz nada por acaso, portanto já nisso ele lançou depois esse estudo, depois de se formar, em e-book, com uma landing page super bem feita para captação de dados, com base de dados para depois fazer email marketing. Portanto, não sei quanto é que levarás agora de base de dados, mas começaste aí, quer dizer, ainda super tenrinho, e no entanto já a aplicar as coisas todas certas. As pessoas queixam-se da vida, mas é porque realmente não faz. É como aquele tipo que um dia morre, vai para o paraíso, não é? E pergunta a Deus: mas como é que é possível? Quer dizer, minha vida toda, nem sequer a lotaria, nem sequer o Totoloto, nada. E ele: mas alguma vez jogaste? Portanto, é preciso ir a jogo, não é? É preciso fazer. E agradeço, e foi interessante, foste uma das pessoas que eu admirava mais nessa altura, uma das referências que acreditou logo desde cedo em mim, e agradeço-te muito isso, e temos já feito webinars conjuntos, eventos, e tem sido muito, muito interessante. Eu trouxe aqui vários temas, como te Ainda não respondi. Como te introduzi por mensagem. Alguns temas que eu acredito que sejam também muito queridos a ti, e onde eu vejo mais valor também, sendo que tu tens uma coisa inata, que eu acho que tens a capacidade de transmitir conhecimento das mais variadíssimas áreas do marketing digital, aquilo que nós falamos muito do T-shaped marketeer, em que falas de uma... E basta ir ao teu LinkedIn e aos outros canais que tu trabalhas, em que falas, como disse, eu não queria usar o slogan da Vorta, mas falas tudo e mais não sei o quê, e isso é muito interessante. Mas há áreas em que eu acho que tu és craque, nomeadamente ao nível de marcas pessoais. E eu queria começar esta conversa por falar um pouco de marcas pessoais, porque eu não sei se partilhas desta visão, mas todos nós somos uma marca. E no mercado de trabalho nós temos que nos trabalhar ao nível da nossa personalidade, da nossa identidade, do nosso posicionamento, das diferentes formas que existem, para potenciar aquilo que é a minha visibilidade e notoriedade no mercado. Porque o meu produto é exatamente igual às marcas. O meu produto pode ser muito bom, mas se ninguém me conhecer e ninguém souber que eu efetivamente sou bom, ninguém vai conhecer o meu trabalho. Portanto, trabalhar marcas pessoais é fundamental, e eu acho que tu trabalhas isso de uma forma de excelência, com uma coerência de comunicação muito interessante. Portanto, queria lançar isto. O que é que tu achas em relação a marcas pessoais? Como é que tens trabalhado isto ao longo destes últimos anos, e a importância que tem tido também para ti? Então vamos a isso. Mas primeiro vou responder ao desafio de há pouco. E-mails sem opt-out são ilegais, portanto esses irritam-me imenso, obviamente, porque é ilegais, e presumo, porque já estarem na legalidade, que nem sequer dei consentimento, portanto nem sequer devia receber, logo para começar. Os papelinhos nos para-brisas só me irritam quando eu não os vejo e começo a conduzir com eles lá colocados, porque de resto eu acho que é uma prática... E em dias de chuva, quando sim, quando fica limpas tudo e coisa, fica o papelinho colado. De resto eu acho que é legítimo, pronto, é uma forma de comunicar
comunicar e de chegar às pessoas, acho que é legítimo, não tenho nada contra isso. Irrita-me realmente quando estou a conduzir e depois aquilo fica a abanar porque eu não reparei antes e não o tirei. De resto, força aí, eu quero é que as pessoas possam comunicar, e isso é bom para os negócios de cada um, desde que seja feito de forma legal e legítima, para poderem comunicar. Agora, em relação a marcas pessoais, sem dúvida nenhuma, eu acredito que marcas pessoais são extremamente importantes e que todos somos uma marca e que todos somos um produto. É uma expressão que eu odeio, mas na realidade somos, não é? E nós temos que definir, tal como uma marca, tal como uma empresa, o que é que nós queremos para a nossa vida. E depois vamos utilizar marketing e comunicação exatamente para manifestar essa vontade de forma a levar o nosso plano a bom porto, que é isso que nós queremos e temos que definir, tal como nós definimos para uma determinada marca que nós temos, todos aqueles pontos de base de marketing. E eu sei que tens falado muito de mim em digital, porque realmente eu movo-me muito em digital e falo muito digital, mas a minha formação, eu sou treinado em marketing e para mim marketing é que é digital, são canais, são meios, canais e tudo mais. Para mim marketing é que é importante e isso é o que eu gosto mais desta base de marketing puro e duro, que é muito imutável no tempo, que é nós pensarmos, ok, qual é que é o nosso propósito, qual é que é a nossa diferenciação, o nosso posicionamento, o nosso unique selling proposition, o nosso público-alvo, e depois usar as diversas ferramentas, SWOTs, PCGs, essas coisas todas para definir muitos desses termos. Mas isso para mim é o que é importante, e isso nós fazemos para uma marca e fazemos para pessoas. E podemos fazer para as pessoas, e cada um deveria perceber isso e perceber também como é que se encaixa no panorama e o que é que o mercado procura, não é? E isso também é importante, que acho que isso é um trabalho, é como se fazer um plano estratégico para uma marca, não é? Fazer um business plan, em que aí vamos tentar perceber, para uma marca, para uma empresa, vamos perceber qual é a aceitação do mercado para as coisas que nós achamos, não é? Onde é que estão as necessidades, e uma pessoa deve fazer exatamente o mesmo, deve tentar perceber em que é que eu sou bom, sou efetivamente bom a fazer melhor do que a maioria, não precisa ser o melhor, mas melhor do que a maioria, o que é que o mercado procura, porque tem que haver fit, não? Porque senão podemos ser os melhores a fazer uma coisa que ninguém quer comprar, pouco interessa, e depois o que é que nós nos vemos a fazer, que gostamos de fazer, porque se o primeiro não bate com o terceiro, vamos ter problemas. Independentemente de sermos bons a fazer uma coisa, não quer dizer que possamos gostar de fazê-la a tempo inteiro e para sempre, não é? Portanto, isso é as primeiras coisas, que é para determinarmos, ok, como é que nós podemos encaixar no mercado dentro dos nossos talentos naturais e conhecimentos e experiência. E depois, a partir daí, vamos passar isso para o lado do marketing, do planeamento estratégico de marketing, não é? De toda esta base, e vamos pensar, ok, se eu sou esta pessoa e tenho estes objetivos, quero fazer este tipo de coisas, como é que eu me devo mostrar ao mercado? E vamos ver qual é que é a nossa diferenciação, perceber quem são outros atores que estejam lá, para não sermos exatamente iguais, não é? Para não ocuparmos o mesmo espaço, o nosso posicionamento, quem é que é o público-alvo que nós queremos atingir, até que ponto é que é importante ter mais ou menos awareness sobre nós. Há pessoas que é importante ter o awareness das pessoas certas, e não é muita gente. Há outros que beneficiam, acho que se beneficia sempre alguma coisa disto, de ter o máximo de awareness sobre si, não só sobre os tais decisores que podem fazer a diferença, mas o bolo geral das pessoas. Quanto mais awareness tem sobre aquela pessoa, mais ajuda também a influenciar depois os outros, e depois em cima disso fazer um plano de comunicação e começar a comunicar, e utilizar as ferramentas que nós temos ao nosso dispor para o poder fazer, não é? Temos as redes sociais, as pessoas queixam-se, quer dizer que isto, aquilo, aquilo outro não funciona, mas o LinkedIn é miserável depois, não têm lá nada, não pensam que o LinkedIn, na realidade, para quem está à procura de pessoas para contratar ou para qualquer coisa, o LinkedIn é visto como como um motor de busca. O LinkedIn é um motor de busca dentro de si mesmo. Aliás, qualquer ferramenta, plataforma que tenha um search é um motor de busca. E nós, do nosso lado, se queremos aparecer, temos que perceber como é que funciona o algoritmo disto, não é? E temos que perceber a mesma coisa no LinkedIn, não é? Porque isto vai levar às tais, quais são as keywords pelas quais eu quero ser conhecido, porque eu não quero ser encontrado pelo meu nome, porque se alguém já sabe o meu nome, vai-me encontrar. Quer dizer, depende, há nomes mais comuns e pode ser mais difícil, mas se alguém sabe o meu nome, sim, mas se alguém sabe o meu nome, encontra. Mas o que é importante no LinkedIn é a pessoa ser encontrada, não pelo seu nome, mas pelo que faz, porque é o que a pessoa quer, que é alguém, se for procurar um especialista numa área qualquer, poder a pessoa estar perto do topo. A probabilidade de poder vir a ser contactada nesse momento
é tanto maior do que se aparecer em número Claro, sem dúvida. 1000 ou qualquer coisa. Portanto, vou pensar quais é que são essas áreas, essas keywords, e vou refletir essas keywords com base na realidade, não é? Não vou inventar coisas, com base na realidade, no título e nas funções e nas descrições das funções, das empresas e tudo mais. Isso tudo vai engrossar a importância daquelas keywords para esta pessoa e vai aumentar a probabilidade dela ser encontrada. Depois, para além disso, é content hoje em dia, e estamos a falar de marca pessoal para trabalho, portanto vamos falar do LinkedIn, mas é conteúdo no LinkedIn. Não queremos ter um blog, ok, se tivéssemos era ótimo. Não queremos ter um podcast, claro, se tivéssemos era ótimo. Não queremos ter canal no YouTube, claro que se tivéssemos era ótimo, mas pelo menos o LinkedIn. Quer dizer, as pessoas querem estar lá sem fazer, e é um desafio que eu coloco aos meus alunos, experimentem, vou fazer um contrato com vocês, quem quiser, eu vou explicar, quem quiser levanta a mão, mas tem que cumprir, porque eu na semana seguinte estou lá a perguntar depois, é fazer 3 publicações no LinkedIn, 3 numa semana. O que vocês quiserem, enfim, depois explico o que é que seria aconselhável fazerem, mas o que vocês quiserem e vejam os resultados. Depois vejam o que é que acontece. E o que é que acontece? Começam logo a receber convites. Porquê? Porque as pessoas veem, porque um dos problemas não é nós dizermos se somos bons, estavas a dizer há pouco que somos bons. Não, as pessoas nem sequer sabem o que é que nós fazemos, quanto mais somos bons ou se somos maus. Nem sequer sabem o que é que nós fazemos. Porque não partilhamos. Porque não partilhamos. E no LinkedIn é importantíssimo, mas mesmo nas outras redes sociais, não vou dizer para transformar o Facebook ou o Instagram em algo que se quer de trabalho, no meu caso sim, no teu caso sim, é diferente, mas de uma pessoa que não está a querer ter o nosso nível de exposição, mas pelo menos o mínimo, não é? Porque senão estão ligados a uma data de pessoas que não fazem a menor ideia do que é que fazem. E o que nós queremos ser a referência daquela pessoa quando alguém pede referências. Olha, conheces alguém que isto... sim, conheço. E se não sabem o que nós fazemos, nunca vamos ter essa referência. E hoje em dia não há desculpa para não criar conteúdo, porque existem 1001 formas de criar conteúdo com o nível de exposição que nós queremos ter. Mas Bernardo, é fácil, porque uma das coisas que nós podemos fazer e que normalmente é o conselho que eu dou, tens problemas em fazer conteúdos próprios, ok, porque as pessoas é um medo de exposição e de poder ser julgado e tudo mais. Não tenhas conteúdos próprios, começa a molhar o pé na piscina para ver qual é a temperatura, partilha conteúdos de outros, mas contextualiza porque é que estás a fazer aquela... Imagina, o importante é dar a tua ideia porque é que estás a partilhar isto. Este nível de exposição gosto, não gosto, é bom, é mau, concordo, não concordo, que seja o que for, mas mete qualquer coisa e partilha o conteúdo de outro. Pronto, é uma maneira de começar. Pronto, isso é uma maneira de começar, mas mesmo conteúdos próprios, não é preciso darmos a cara com uma câmara, nós 3 câmaras aqui, não é preciso isso. Quem não quer ter este nível de exposição pode começar se calhar com um podcast sem câmaras, em que está no seu quarto, de robe, de manta e saco de água quente, que hoje está muito frio, e começa a dar esses passos. Também não te sentes à vontade em estar a falar durante tanto tempo. Cria um blog. Depois tens que dominar os conhecimentos já de copywriting e SEO, claro, para conseguires ter essa visibilidade. Mas hoje em dia há tantos caminhos que não há desculpa para ninguém, independentemente do setor, não criar conteúdo, não criar uma pegada digital profissional, porque quantos licenciados e mestrados é que existem em design, em marketing? Vocês vão ser só mais uns. E criar conteúdo dá para todos os setores, como eu estava a dizer. Um designer, se não mostrar trabalho... E deixa-me acrescentar aqui uma dica, principalmente freelancers e pessoas Exatamente. Site direto. Ter, primeira coisa, comprar o domínio no nome da pessoa. Primeira coisa, site direto. Começar depois a usar e-mail do próprio domínio, que é o seu nome. Isso é direto. Sim. Logo. E existem vários exemplos e vou começar até com criadores mais pequenos e que nos mostra a importância de um designer, de um advogado, de um marketeer, de um filmmaker criar conteúdos, sobretudo muito educativos, que é o que normalmente acaba por conseguir conquistar a maior audiência. Porque, aliás, esses conteúdos que estás a falar, o que a pessoa está a mostrar é que percebe dos assuntos. Portanto, é uma espécie de um sampling. É como que vamos ao supermercado e querem nos dar um bocadinho de queijo para ver se nós compramos o pacote todo, não é? E isto é o que nós estamos a fazer, é mostrar, eu
estou à vontade nestas áreas. Pronto, se os outros realmente concordarem, vão-lhes atribuir credibilidade, autoridade e notoriedade Claro. para aqueles designer setores, para aquelas que- áreas, em que depois eles têm produtos e serviços. Eu sigo um designer sigo múltiplos designers no Instagram em que fazem tipo remakes de logos. Pegam no logo, Sim. imagina, Claro, estão a mostrar, da eu conheço Jaguar também. Sim. e dão fix a pequenos erros Esse ou precisava melhorias. agora, sim. Da próxima vez que alguém trabalhar na área e precisar de um designer para fazer um logo, vai vir à cabeça o nome desse designer e a quantidade de projetos que ele poderá vir Claro, a... porque ele está a demonstrar que consegue fazer, não é? Exatamente. Pronto. E mesmo no TikTok, e eu tenho 1001 exemplos, The Real TikTok Doc. É um tipo cirurgião plástico no TikTok, recomendo a todos irem a procurar. E ele, basicamente, não sei se é todos os dias, mas frequentemente publica conteúdo de cirurgias plásticas que vai fazendo, comentários a cirurgias que não correm bem, o que é que não correu bem, o que é que podem fazer melhor, cuidados a terem determinadas operações. Existe também imensos advogados no TikTok que dão conselhos de advocacia e numa situação em que vais na rua, és abordado por um polícia que pede o cartão de cidadão, o que é que deves Para a fazer? pessoa saber como que se E dão comportar. estas dicas rápidas e a quantidade de conteúdo que é possível produzir deste tipo é só preciso ser criativo e sentar-te um bocadinho a listar que tipo de conteúdos é que eu, se estivesse na posição daquelas pessoas, gostaria de ouvir e de receber. Sim, porque nós estamos a falar para um público. Já agora deixa-me acrescentar outro layer que poderá não ser importante para todos, mas para alguns será, é ter uma identidade visual. Sem Não é? dúvida. E depois mantê-la, não é? Que para mim é muito importante. Eu desenvolvi a minha marca também, a parte toda de branding, com toda a parte visual, com toda a parte de copywriting, enfim, com um pequeno brand book para mim, mas também qual é que é a minha brand voice, essas coisas todas, é tudo pensado, e isto reflete-se em todos os conteúdos que eu faço, que aliás é engraçado, a minha cor é amarelo, porque é a cor da minha marca, porque é a minha cor preferida, essa é a razão, e tudo depois joga à volta Outro deste elemento amarelo. da tua comunicação, as ilustrações. As ilustrações também, sim. E depois tudo isto passa porque acontece o que eu desejo. As pessoas encontram-me e veem. Olha, quando vejo uma mancha amarela no feed, eu imagino logo que é teu. Até pode não ser, mas maioritariamente É como poderá ser também. A velha probabilidade é história grande que seja, mas as pessoas já identificam, quer dizer, antes de verem se é meu ou não, já imaginam que pode ser meu. E é isso exatamente que se quer. Sem dúvida, a tipografia e mesmo o próprio posicionamento, porque entrando já aí como é que nós conseguimos construir uma marca pessoal, eu acho que a primeira coisa que nós devemos fazer antes dos brand books e antes da identidade visual é como é que eu quero que as pessoas me conheçam e como é que eu me quero diferenciar. E a partir daí tu começas a traçar um caminho, porque, e eu falo um bocadinho agora do meu caminho. Eu quero ter um posicionamento de alguém que é especialista em marketing digital. E eu tenho muito medo da síndrome do guru, que é um tipo que fala sobre marketing e acha que é o especialista de tudo. Então o que é que eu, para evitar um bocadinho esse caminho da síndrome de guru, eu evitei ter conteúdos em Instagram e TikTok. Portanto, tanto que eu só comunico maioritariamente em LinkedIn e conteúdo para o YouTube de algumas conferências que dou, etc. Para tentar fugir muito desse posicionamento do isto não é só um problema que afeta o marketing, mas este problema dos gurus afeta um bocadinho todas as áreas, mas eu sinto que o caminho e posicionamento que o Instagram ou um TikTok me poderia dar não era aquilo que eu queria, porque normalmente quando trabalhas essas redes sociais tem que ser um conteúdo que tu tens de publicar muito mais frequentemente para conseguir crescer na área, e é um conteúdo que, na minha opinião, não tem tanta qualidade, ou não tem a qualidade que eu desejo para o posicionamento que eu quero ter. Não, mas o importante é que fizeste uma escolha Uma consciente. escolha. Exatamente. Pensaste sobre isto, refletiste e fizeste uma escolha Exatamente. consciente. O futuro depois dirá, de vez em quando sim, de vez em quando não, se foi uma escolha acertada ou não, mas foi a que, dado o que tu tinhas para analisar e o que tu querias obter, a decisão que tu tomaste, e é perfeitamente aceitável. Isto para dizer que não é pelos outros fazerem que nós temos que fazer exatamente sim, igual. Claramente. Não, se fizermos igual é má ideia, não é? Exatamente. Eu dou muitas vezes o exemplo quando era o Bjorn Borg, que, enfim, é fora do vosso tempo, também do meu, um grande jogador de ténis que era fantástico, ninguém lhe ganhava, ele ganhava tudo sueco, jogava de fundo de corte e aquilo eram balas de canhão que vinham lá do fundo. Quem é que conseguiu finalmente ganhar?
o McEnroe, porque jogava precisamente ao contrário. Era serviço, rede, serviço, rede, serviço, rede, que era exatamente o contrário do que ele fazia. Pronto. Se nós tentamos ser melhores do que o melhor a fazer aquilo, é muito mais difícil. Pronto, e tu falaste também aí de algo que eu vou pegar, que é da questão de desenvolveres o teu próprio brand book. E eu queria explorar isso um bocadinho, porque quando nós levamos... Simples, atenção. Sim. À minha necessidade. Mas não é um brand book género da Vorten, que deve ter Mas é um guia. 500 páginas. Mas é um guia. Sim, claro, até porque eu de vez em quando posso trabalhar com outras pessoas ou com uma agência não sei o quê e tenho aquilo já preparado e é muito mais fácil para passar. Exatamente. Não é? Pronto, e eu acho que podíamos partilhar com quem nos está a ouvir, que é, se hoje quem estiver a ouvir-nos e estiver a pensar em começar conteúdo ou lançar uma marca própria, o que é que pode estar num brand book e o que é essencial? Eu posso já começar com alguns elementos que nós já tivemos a falar aqui, só para sumarizar os que nós já falámos. A primeira parte, que é, diria eu, a mais de posicionamento e como é que eu quero que os outros me vejam, qual é que é o meu tom de voz, como é que eu quero chegar à audiência. Falámos também de normas visuais, que é ao nível das cores que eu vou usar, o tal amarelo que tu falaste, da tipografia, que fontes é que eu vou usar sempre nas minhas comunicações. A questão de outros elementos visuais, tu falaste, eu falei há bocadinho, quando eu penso em Drano Vaz de Paula, penso logo em ilustrações, e portanto é algo que nós podemos definir. Eu quero usar mais ilustrações, iconografia, fotos reais de pessoas, o que é que eu quero mostrar visualmente e que elementos extra é que eu quero colocar lá para me definirem. E eu acho também os próprios elementos sonoros que me possam definir. Hoje em dia é impensável. Tem que se pensar nisso também. O intro da Netflix é algo que toda a gente reconhece. Não precisa de estar a olhar para a televisão e quando ouve aquele tum, que sabes logo que está ali a Netflix. Ou da NBC. Também da NBC. Outra coisa que eu costumo fazer, não sei se tu puseste no teu brand book, que foi tudo o que é comunicações em posts, seja feed, story, banners no website, etc. Onde é que devem estar os elementos? E porquê é que isto é importante? Quando vocês estão a criar, e vou simplificar, que é para todos estarmos a par do que é que eu estou a falar. Um simples reel, a quantidade de conteúdos que eu vejo com elementos que estão sobrepostos, porque tu metes a tua descrição do vídeo, aparece lá a tua fotografia, o teu nome, e tu na parte de baixo desse vídeo tens algum texto a aparecer, algum elemento que fica sobreposto pelo texto. Portanto, algo que eu costumo pôr também é safe zones, que diria que é uma coisa obrigatória para vocês trabalharem, para os diferentes formatos que vão trabalhar. Quais é que são as zonas nas vossas imagens, vídeos, etc., onde não podem pôr elementos. E portanto, este posso diria acrescentar mais algumas coisas. Força. O logotipo, se houver logotipo, hashtags que nós usamos, palavras que gostamos de usar e palavras que não gostamos de usar, isso é importante. Já falaste na brand voice e tone of voice, que também é importante. Um style guide, porque as pessoas escrevem de maneiras diferentes e é bom que também isso seja notório depois nesses conteúdos. Portanto, são mais alguns elementos interessantes que nós podemos ter, mas como eu disse, se isto é para uma pessoa, atenção, e para uma marca é exatamente isto, se é para uma pessoa, feito à dimensão e necessidades dessa pessoa, não é? Obviamente, e ter esses cuidados. Eu diria, hoje em dia, mais do que tudo, e eu vejo isto como um erro muito grande nas marcas, acabo por trabalhar muitas marcas e recebo os brand books delas, é não estarem pensadas para digital. Nada está pensado para digital. Mesmo grandes, muitas vezes, grandes. não estão pensados para digital. Porquê? E grandes ainda para mais sofrem mais deste problema. Porque eu percebo como vão trabalhar com inúmeras equipas internas e externas, eles têm que bloquear tudo e mais alguma coisa. Só que ao bloquear e em digital, bloquear e digital não se dão nada bem, porque digital precisa de flexibilidade, até porque quando nós queremos otimizar resultados, não é? Quer dizer, queres fazer um teste, queres pôr um botão de uma determinada cor, não pode ser que isso não está no brand book. Ok, vamos perder para uma empresa. Sim. Como a Vorten, ok, quantos milhões é que vamos perder por causa disto? Porque não podemos testar a cor do botão, porque não faz sentido, porque não está dentro daqui dos tons que foram definidos pela agência de comunicação, que não tem nada a ver com a performance da marca, não é? E outras coisas que acontecem, não é? Não definem uma fonte de sistema, queremos fazer email marketing, queremos fazer qualquer coisa em que não dá para usar as fontes que nós queremos. Fica-se completamente bloqueado
porque nada disso é pensado. Não, tem que haver flexibilidade. O brand book tem que ser guias, não podem ser algemas. Quer dizer, eu não digo qualquer um de repente, porque senão toda a gente considera que isto são conselhos e não são, mas quer dizer, mas tem que haver, mediante as situações, tem que haver flexibilidade, porque senão, principalmente no ambiente digital, não estamos a fazer anúncios de televisão que se faz, grava-se e fica, não é? Isto é uma coisa que nós estamos a otimizar em tempo real, não é? As landing pages, os anúncios, os e-mails, as coisas todas, o mais tempo real possível. Portanto, temos que ter flexibilidade de atuação, porque senão estamos a deixar muito dinheiro em cima da mesa por causa de um brand book. Mas levando então à questão de outros elementos digital que são importantes e que muitas vezes não são pensados. Por exemplo, o que é que nós vamos fazer nas capas das redes sociais? Que elemento é que nós vamos usar como imagem de perfil? As pessoas fazem imagens de perfil a pensar que toda a gente vai ver a página ou o que quer que seja, não é? O perfil. Não, as pessoas vão ter contacto com o perfil no dia-a-dia, é no feed. Portanto, o que quer que seja que esteja lá tem que se diferenciar do resto que vai passando no feed quando as pessoas estão a fazer scroll. Isso é uma coisa que queremos meter lá tudo, com a assinatura, com isto, com aquilo outro, são uma data de letras do nosso nome. Quer dizer, é ruído porque não se consegue ler. Se não se consegue ler, é ruído. E isso tem que ser pensado de antemão e tem que saber como é que vamos usar isto, qual é o elemento que vamos colocar aqui. Esse elemento é diferenciador face ao resto, é diferenciador para nós e é associado a nós ou não? A Nike ter o swoosh e meter lá, ok, ótimo, mas quer dizer, o que é que levou a que o SUS pudesse ser utilizado dessa maneira, porque é associado a eles e toda a gente no mundo sabe que são eles. Agora, eu crio uma coisa hoje e invento uma coisa qualquer, aquilo é associado a mim, não, se não está escrito quem eu sou, nunca vão saber, não é? O que trabalho é que é feito para que se chegue a esse ponto e temos que levar todas estas coisas em consideração. Portanto, hoje em dia é tudo extremamente complicado. Independentemente da dimensão, e obviamente os brand books, e eu já trabalhei com brand books de grandes marcas, já recebi brand books de 500, 600 páginas. Sim. Facilmente. Tem e tudo, alguns basta 20. ter vestuário, ter isto, ter aplicações, exatamente. ter luminárias, palavras ter que não o que podem for, usar, sobreposições de logo, só podes usar o logo ou em fundos brancos, ou quando é fundo montes colorido. De variações, enfim, tudo, imensas regras que possam imaginar, mas independentemente da dimensão desse brand book e do conjunto de regras, é para preservar aquilo que é a nossa identidade e a mancha visual, sobretudo, que nós queremos criar. E mais do que a coerência, porque eu acho que o segredo do brand, não só do branding, mas quando falamos de marca pessoal, é coerência ao longo de bastante tempo. E queria também falar aqui eu mencionei há bocadinho alguns exemplos que era não só no Instagram, mas no TikTok, de personalidades que, na minha opinião, trabalhavam muito bem a parte de marcas pessoais. E eu agora queria falar-vos um bocadinho, a ti e quem te está a ouvir, de como é que nós podemos usar marcas pessoais para impulsionar marcas, organizações que já existam, ou utilizamos a força da nossa marca pessoal para empoderar uma marca que criemos nossa. Existem também, mais uma vez, aqui vários exemplos e eu trago-vos alguns que para mim são referência. Prime Hydration, que foi fundada por dois criadores de conteúdo, dois influenciadores, Logan Paul e KSI, foi fundada em 2022, é uma marca de bebidas de hidratação e bebidas energéticas. A marca é fundada em 2022, nesse mesmo ano faturam 250 milhões em vendas. Ambos os criadores, esses influenciadores, juntaram-se, eles tinham mais de 50 milhões de seguidores no YouTube e formaram ambos uma marca. E o percurso deles é muito interessante porque obviamente há todo um storytelling à volta da criação desta marca, porque ambos os criadores tinham um passado meio conflituoso, não estavam muito bem, e depois acabam por fazer as pazes, entre aspas, e criar uma marca conjunta. Portanto, estás a imaginar bem a reação que foi a comunidade de ambos. Oh meu Deus, eles criaram ambos uma marca conjunta. E isso é engraçado que não é muito diferente das histórias do WWE, do World Entertainment Wrestling. Pronto, e já te deixo falar dessa marca, dessa referência que estavas a dizer, mas o que é interessante nós tirarmos deste caso da Prime é, eu gosto muito desta premissa que é,
trabalha a tua audiência antes de precisares dela. Ou seja, oferece conteúdo, cria conteúdo e há de chegar um momento em que tu vais precisar de lhes pedir a alguém em troca, mas primeiro cria conteúdo e só depois é que vais precisar de alguma coisa da audiência. E foi precisamente isso o que o Logan Paul e o KSI fizeram durante anos, em que criaram conteúdo de reações, de jogos, de lifestyle, etc. durante anos, e chegou o momento em que agora vamos nutrir aqui a audiência que nós e a comunidade que nós já criamos. E eles trabalharam muitíssimo bem. Todo o pré-lançamento foi espetacular porque eles criaram um buzz e um hype gigantesco à volta de eles iam se unir para criar algo e não divulgaram logo o que era. Portanto, criou-se um buzz gigantesco. E quando eles anunciam as primeiras bebidas da Prime, eles também trabalharam uma coisa muito interessante, que foi ao nível da exclusividade da distribuição. Inicialmente, eles só lançaram o produto online, só era possível comprar online, e depois começaram a distribuir em alguns retalhistas alimentares, mas com unidades muito reduzidas, o que criou uma escassez gigantesca, o tal FOMO de que toda a gente queria experimentar a bebida, e não era que o produto era muito bom, era porque era uma comunidade gigantesca à volta daqueles dois influenciadores e que deu aqueles tais 250 milhões de vendas logo no ano de lançamento, que é uma coisa absurda. E, portanto, eles trabalharam isso muitíssimo bem. Depois eles acabaram, tal como eu estava a dizer, de expandir essa distribuição para alguns retalhistas alimentares, e a procura era tanta e eles queriam continuar com essa sensação de escassez que limitaram a venda de algumas bebidas por unidade em estabelecimento. Tipo, os clientes só podiam comprar 1-2 unidades de cada vez para continuar com esse sentido de escassez. Portanto, eles trabalharam isto muitíssimo bem, com uma comunicação impressionante em trends de TikTok, de Instagram, enfim, trabalharam mesmo muito bem. E um outro exemplo de uma marca pessoal que acabou por se transformar numa marca foi da Huda Kattan, que cria a Huda Beauty. A Huda inicialmente, isto é para quem, principalmente para o público feminino que nos está a ouvir, é inevitável não conhecerem a Huda, a marca de cosmética, uma das maiores marcas de cosmética de hoje em dia. A Huda cria inicialmente a marca com um investimento de 6 mil euros e hoje vale uns modestos 1,2 bis, 1.000 milhões de dólares. Portanto, uma coisa impressionante. A Huda começou esta jornada com blog. Não foi com vídeo, não foi com YouTube, não foi com TikTok, foi com blog. Ela começou a ter, antes do lançamento do blog, a formar-se nesta área da cosmética. Lança um blog a partilhar dicas e conselhos de beleza. Mais tarde entra no mundo já da criação de conteúdo visual, na altura Facebook, YouTube, e foi aí onde conseguiu explodir em termos de visibilidade. E é outro exemplo excelente de como é que se consegue ser embaixador de uma marca desta forma. É inevitável pensar na Huda Beauty sem pensar nela. E acho que o principal ensinamento que podemos tirar da Huda e o facto da comunidade ter seguido e acreditado tanto na marca foi ao nível da própria linguagem e a forma como ela falava com a audiência nos seus meios, que ela sempre foi muito honesta, o que fez com que as pessoas acreditassem muito na palavra dela. No momento em que ela lança os seus próprios produtos, havia essa tal confiança, porque ela sempre foi muito direta nas reviews que fazia de produtos de maquilhagem, nos comentários que fazia, e essa confiança, e esse diria que era o seu principal fator diferenciador e o posicionamento que fez com que isto funcionasse depois tão bem na marca própria. Estes são, obviamente, dois exemplos muito maiores do que aqueles que inicialmente eu dei. Estamos a falar já de empresas a faturar milhões, mas começaram com um blog pequenino, começaram com alguns vídeos e tutoriais no YouTube, e isto é possível. Se os outros conseguem, nós também conseguimos. Portanto, são dois exemplos interessantes. Mas, sem dúvida nenhuma, sobre a questão em si, há vantagens em o líder de uma organização de ter uma marca pessoal forte e dele próprio poder aparecer. Claro que isso vai amplificar ainda mais toda o awareness em relação à marca em si, não é? Temos o Elon Musk, temos o próprio Jobs, o Bill Gates, o Jeff Bezos, para dizer assim, dessas marcas. Toda a gente sabe quem eles são.
E aliás, vou agora referir o meu querido amigo Paulo Faustino, que ele fala muito sobre isto, fala mesmo bastante sobre este tema. Aliás, é a pessoa que eu ouço falar mais sobre isto, da importância dos líderes terem uma marca pessoal forte, se sentirem confortáveis com isso, porque se conseguirem fazê-lo, vão ajudar a amplificar muito mais o sinal das marcas que eles representam, e que é normal, inclusivamente por causa do poder de influência das pessoas que querem se relacionar com pessoas, que eles acabem por ter até mais tração e mais visibilidade do que as próprias marcas e seguidores do que as marcas em si, que é perfeito se mantiverem isso, que é perfeitamente normal, mas isto não é preciso ser exposto como é o Elon Musk, não é? Com as opiniões que poderão ser consideradas polémicas em muitas situações, basta somente o líder poder aparecer e ter essa marca que vai, sem dúvida nenhuma, reforçar em muito a importância das marcas que eles próprios representam, não é? Diria que em Portugal temos agora o Miguel Milhão, da Prozis, que é neste momento a cara da o Rui Prozis. Barradas também, do Doutor Finanças, não é? Sim. E mesmo em Portugal tivemos também já casos semelhantes, obviamente, à escala nacional àqueles que mencionámos no passado. Temos a Helena Coelho, inevitável não se falar, que já tem imensos projetos, lançou agora o Creative Yard, também estúdios de filmagens impressionantes, mas obviamente com forte marca da Helena Coelho, é ela a principal embaixadora da marca. Nós temos aqui dois caminhos diferentes, que são aqueles que começam com a sua marca, que é o exemplo que tu deste, começam com o deles porque falam de qualquer coisa e depois acabam por ter algo que juntam e que, depois temos aqueles outros não, que são pessoas que já representam marcas que já seriam fortes e que depois eles ajudam, começam a ter visibilidade e começam a aproveitar essa onda também e aproveitam depois esse potencial para ainda aumentar mais visibilidade sobre eles e sobre as marcas. Portanto, a Helena Coelho recai nos exemplos que tinhas dados antes, os outros, o Milhão e tudo mais, quer dizer, ele só aparece já, a Prozis é muito forte. Sim. Pronto, e agora já falámos um bocadinho da parte mais estratégica de conteúdos. Eu agora gostava que falássemos um bocadinho sobre a parte mais de idealização e planeamento de conteúdos. Como é que tu fazes, como é que as ideias, porque tu publicas muito conteúdo. E a certa altura deves ter momentos de mais de estagnação. E o que é que o André Novaes de Paula, quando já tenho aqui o calendário todo planeado, ainda tenho aqui um espacinho livre para publicar, como é que tu idealizas conteúdos? Bem, primeiro que tudo, resta dizer que eu não faço os meus conteúdos. Isso é a primeira coisa, porque as pessoas ficam muito surpreendidas quando eu digo isto, e eu digo surpreendente seria se eu fizesse os meus conteúdos, porque quer dizer, eu não sei em que horas do dia é que eu iria fazer. Eu obviamente não faço os meus conteúdos, até porque não tenho as capacidades técnicas de design, não é que o Canvas hoje em dia, o Canva não ajude muito, claro que ajuda, mas não tenho, nem tenho tempo, nem é o que eu quero fazer. Sou parte integrante do processo, não é? Da parte estratégica do que é que se vai fazer, da escolha dos temas face aos momentos que eu estou a viver na minha vida e na minha marca, não é? E do que eu quero que aconteça. Sou na escolha dos conteúdos em si, das ideias, aprovo tudo isso, depois os conteúdos são realizados por outra pessoa que os cria, eu aprovo tudo, ajusto o que é preciso ajustar. Felizmente hoje em dia já trabalho muito bem em consonância com esta pessoa, portanto não há muita coisa a ajustar, e depois são publicados, mas nem sequer a publicação sou eu que faço. Era impossível com o volume de conteúdos que eu tenho. É impossível. Sim, mas eu nunca escondi isto. Aliás, falo disto sempre que alguém me menciona alguma coisa, eu digo diretamente que não são realizados por mim. Longe de mim ser capaz de fazer uma coisa dessas, porque eu duro muito, muito pouco, trabalho muito, 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 portanto é normal eu passar semanas a dormir 3 horas por noite, de vez em quando nem tanto, porque muitas vezes trabalho até às 4, 5 da manhã. Eu já não tinha mais horas mesmo onde conseguir meter esse tipo de coisa, nem ia conseguir fazer com a mesma competência. Mas sejamos nós, sejam outros a fazer os conteúdos por nós, há que ter um planeamento, e as ideias que se têm são ótimas, aquelas vêm à cabeça, não tinha pensado nisto, ótimo, e preenchemos, mas a trama principal é estratégica, é nós pensarmos de uma maneira racional e sistemática. O que é que eu vou fazer?
o que é que eu vou fazer? Tu, por exemplo, quando cheguei aqui disseste, eu fiz logo a lista das pessoas que eu queria convidar, não é? Quer dizer, tu fizeste esse plano, agora é só uma questão de decidir face ao teu interesse e à disponibilidade das pessoas qual é a ordem. Mas quer dizer, já tens isso pensado e sabes os temas, associaste os temas às pessoas e sabes e escolheste essas pessoas por diversos critérios, não é? Porque falam de assuntos interessantes, porque têm mais ou menos visibilidade, tens mais ou menos apetência com a pessoa, mais facilidade ou menos de chegar à pessoa. Pronto, são critérios e tu vais com base nisso tu decidir. Conteúdos é a mesma coisa. E é pensar sempre no objetivo, que é o que eu acho que as pessoas falham. E depois acabam por fazer conteúdos ad hoc que individualmente são interessantes, mas em bloco depois não ajudam a criar a tal onda que vai crescendo e que nos vai ajudar a dar mais e mais e mais visibilidade. Por isso vamos criar métodos sistematizados que nos permitam decidir. E isso tudo olhando também à linha do tempo, o que é que eu quero que esteja a acontecer com a minha carreira, com a minha marca, com os meus produtos, com os meus serviços, em determinado momento do tempo, não é? Que é para quê? Para nós podermos fazer conteúdos que vão alavancar tudo isso que nós queremos que aconteça. Esses conteúdos também, independentemente de estarmos a fazer campanhas pagas, vamos aquecer a audiência com aqueles temas, demonstrar que realmente nós somos isso, lançamos um lead magnet ou isto, as newsletters são sobre aquele tema, uns tantos conteúdos, e depois quando a coisa aparece já as pessoas estão cientes daquela temática, já associam isso a nós e pronto, e vai por aí. Mas de resto é saber o que é que interessa ao público e o que é que me interessa a mim, face aos produtos e serviços que eu tenho, ou se não quer produtos e serviços, ser contratado, ter mais visibilidade para aumentar as oportunidades, isso. Mas temos que fazer este match entre os dois, porque se eu falo só para a audiência, não estou a fazer match com as minhas coisas, se eu falo só para mim, não estou a fazer match com a audiência. Portanto, nós temos que conseguir fazer estas duas coisas, e depois acreditar que estamos certos, até prova em contrário, porque o que acontece muitas vezes é as pessoas depois começam a facilitar e começam a aparecer os vídeos dos gatinhos. Eu quero ter resultados, e os resultados já deixam de ser aqueles resultados finais e a pessoa começa-se a focar no resultado intermédio, só que o problema é que de vez em quando esses resultados intermédios não levam ao final, e a pessoa tem os likes e os gostos, tem os gostos e os comentários e as partilhas e não sei o quê, só que nada daquilo alimenta o nosso negócio. É os objetivos que nós determinamos e o principal KPI que nós queremos definir, porque quando nós estamos no momento em que canais é que eu vou atacar, porque a não ser que tenhas muito tempo livre, é impossível atacar todos o YouTube, o LinkedIn, o TikTok. Tem que se escolher. Eu, por exemplo, faço um trabalho péssimo e faço exatamente o que eu digo para não ser feito, que é eu faço transversalmente os mesmos conteúdos nas redes em que eu estou, que é exatamente o que não se deve fazer, mas é a capacidade que eu tenho. Não consigo. Quando de vez em quando tenho algum conteúdo que aí sou eu a fazer, porque há alguma coisa que encaixa que eu me lembro, eu escolho, não é? Porque posso não meter em todo lado, mas norma geral é transversal. Mas não se recomenda, sim, mas é o que eu sou capaz de fazer. Tenho que aceitar essa limitação e ir com isso para a frente. Pronto, mas eu falo dos objetivos muito bem definidos num plano de comunicação logo desde o início nesta área do conteúdo, porque a forma como nós atacamos os diferentes formatos de conteúdo vai variar muito conforme o objetivo, porque se o meu objetivo com o conteúdo for potenciar awareness, por exemplo, se calhar eu vou escolher um caminho como o TikTok, Instagram Reels, porque são aqueles que à partida me conseguem dar maior potencialização de visualizações e da quantidade de pessoas que está a receber o meu conteúdo. Agora, se o meu objetivo for reforçar posicionamento, transmitir valor, não há um vídeo de TikTok 30 segundos a fazer um desafio qualquer que me vai fortalecer o posicionamento de eu sou especialista. Mas é preciso cruzar isso com outra coisa muito importante que tu mencionaste há bocado, com o que é que nós nos sentimos confortáveis a fazer e onde é que está a nossa capacidade, porque nós somos o fator limitante e, como disseste muito bem há pouco, tanto o Instagram como o TikTok são vorazes em termos de necessidade de conteúdos. Portanto, se a pessoa não é capaz de estar a alimentar aquilo, quer dizer, enquanto no LinkedIn alguém se fizer um post por semana, eu acho pouco, mas se fizer um post por semana é muito mais do que a grande maioria das pessoas que lá estão, que não faz nenhum por mês, Agora, ir para o TikTok e fazer um vídeo por mês não vai acontecer. Não vai acontecer. São vários por semana. Vários por semana. Sim, portanto, a estratégia com que nós atacamos cada canal vai mudar muito. E daí, lá está, se for para gerar vendas, se calhar não faz sentido estar num TikTok. Se calhar faz sentido eu começar a iniciar um website, começar a ter tráfego lá e pessoas propensas a comprar. Portanto, isto vai mudar muito conforme o nosso objetivo. E focando aí ainda na idealização de conteúdos, eu trabalho
os meus conteúdos próprios e para além dos conteúdos que crio, também trabalho conteúdos para a Vorten, já trabalhei conteúdos em agência para marcas de café, para marcas de pizzas, etc. Nos mais diferentes formatos, em social media, website, o que seja. E acho que a boa prática sempre que nós temos de fazer é listar o máximo de conteúdos, de ideias que nos vêm à cabeça. Vai chegar momentos em que nós vamos bloquear. E aí entram os brainstorming com outras pessoas, entram os AI assistants, como ir a um chat GPT e estar lá um bocadinho a falar com ele de ideias de conteúdos, mas isto também varia muito conforme o tipo de formato que nós estamos a criar. Se eu iniciar, por exemplo, um trabalho ao nível do online, por exemplo, para um e-commerce, para um website informacional, eu não posso criar conteúdos com base naquilo que eu acho que é interessante. Eu tenho que ver como é que as temáticas que as pessoas estão a pesquisar online e os temas de interesse, e a partir daí eu começo a idealizar conteúdos com base nisto. Portanto, a forma como mas nós... tens de fazer match com o teu negócio, porque senão, claro, mas eu não... senão para isso aprendes sapateado e vais em torno. Exatamente, mas o que eu estou a dizer é o processo de idealização de conteúdo muda muito conforme o canal que nós estamos a trabalhar. Por norma, social media funciona muito bem estar atento a trends e conteúdo que se possa tornar viral eventualmente, mas é um conteúdo, eu considero a idealização de conteúdos para social media mais fácil. Não estou a dizer que a produção em si seja mais fácil, estou a falar da idealização, enquanto nós, quando estamos a trabalhar parte do website, envolve um trabalho muito mais de research primeiro, que temáticas e que dúvidas é que as pessoas têm online, para eu depois conquistar a visibilidade e ter visitas ao meu site e leitura, porque é irrelevante nós estamos a escrever, a não ser que nós gostemos de escrever para só nós é que estarmos a ler, escrever para as outras pessoas e não escrever para nós, e isso é importante. E outra boa prática que me tem acontecido ao longo dos últimos anos, desde que comecei a criar conteúdo, é aquilo que eu chamo de momentos Dory, que é alturas do dia em que nós não estamos a pensar em ideias para conteúdos e estás no banho e isto era muito porreiro eu gravar um vídeo para o LinkedIn a falar sobre isto, deixa-me lá apontar. Já me aconteceu, isto já é parte de loucura, confesso, que é estar a dormir e à meia da noite lembrar-me de alguma coisa, ou estou a sonhar ou qualquer coisa, acordo, pego no telefone e aponto no bloco de notas. E isso é outra coisa fundamental. Apontem tudo, porque se vocês tiverem, tiveste a ideia, vou ver mais tarde. Vocês depois esquecem-se. Não, esquece minutos depois, de vez em quando. Exatamente. Portanto, é muito esse trabalho de apontar tudo, e mesmo para empresas que sejam um bocadinho perras do ponto de vista de ideias para conteúdos, façam, e para quem trabalha, por exemplo, mesmo com lojas físicas, vão ter que a força de vendas, que a malta que está em loja, a malta que vem aqui, os clientes que nos visitam, normalmente quais são as dúvidas e dores que normalmente têm, que era porrar eu adressar em conteúdos, seja em website, seja em social media, seja numa newsletter, que dores é que os clientes têm? Nada melhor do que as pessoas que estão todos os dias a lidar com esses clientes. Portanto, fazer perguntas às pessoas que estão nas lojas também pode ser interessante. Enfim, há mil. Olha, vou dar uma sugestão engraçada para quem acha que é difícil fazer conteúdos. Há uma marca que eu gosto de ir ver, não sigo necessariamente, mas que eu gosto de ir ver de vez em quando, que é a John Deere. Sabes o que é John Deere? Não. Não, de tratores. Não conheço. Tratores agrícolas e outros tipos de máquinas máquinas destas. Propriamente o meu nicho de interesse. Exato, mas isso é que é interessante, por isso é que é interessante ir ver. Se eles conseguem ter o sucesso que têm em redes sociais a falar de tratores, não há nada que não se possa falar. Sim, olha, é porque vai ver o tamanho, das redes deles. Mas é interessante estar a falar nisso porque, por exemplo, no TikTok, a Flixbus, por exemplo, eu não sei se já viram conteúdos da Flixbus no TikTok, mas eles têm milhões e milhões de seguidores. Ninguém segue o TikTok da Flixbus para saber a que preço é que está a viagem de Lisboa ao Porto. Mas os TikToks deles são tão engraçados e criativos que as pessoas seguem a marca nesse tipo de plataformas para ver este tipo de conteúdo. Sim, e a marca vai passando assim. Mas este de John Deere, para mim, eles têm um trator muito incógnito. As cores deles é verde e amarelo, portanto chamam muita atenção. E é fantástico, quer dizer, como é que uma marca de tratores é seguido por muita gente, porque não é agricultor, nem nunca vai comprar um trator na vida, não é? Mas que depois ficam conhecidos. Portanto, e eu percebo que há marcas mais fáceis de trabalhar do que outras em termos de content, obviamente que há, não é? Mas quer
dizer, se consegue trabalhar uma marca de tratores desta maneira, eu diria que há poucas desculpas. E olha, eu já trabalhei, e é interessante quando se trabalha em agência, conhece todo o mundo. E é interessante que as marcas que eu trabalhei conteúdo, as maiores, foram aquelas que eu menos gostei de trabalhar. Porque as restrições eram tão grandes, e aqui entra novamente os brand books, que nós idealizámos um conjunto de conteúdos e havia uma série deles que vinham para trás. Porque não iam de acordo com a personalidade, ou estávamos a utilizar determinadas expressões e isso que não podíamos. E já trabalhei também marcas de queijos, de pizzas, fiambres, e às vezes eram as mais giras de se trabalhar, porque se fazia conteúdos tão engraçados e divertidos, porque nem sempre as marcas maiores são aquelas mais divertidas de se trabalhar. E quem trabalha em agência revê-se perfeitamente no que eu estou a dizer. E só para fechar a parte da idealização e planeamento, uma boa prática que também posso deixar é a idealização e a calendarização que nós fazemos no início do ano, porque já sabemos que, ok, nesta altura do Carnaval tenho que fazer aqui algum tipo de conteúdo mais alusivo a esta época. Já sei que aqui vou ter este ano o lançamento do novo filme Star Wars, então deixa-me fazer aqui uma brincadeira qualquer. É importante nós identificarmos estes momentos importantes do ano logo desde janeiro. E todos aqueles conteúdos que nós temos idealizados já na nossa lista do telefone ou no Excel, no Word, no que tivermos, é organizar isso no nosso calendário para o ano, mas deixar sempre alguma flexibilidade e espaço para nós colocarmos outros conteúdos que possam naquele momento estar trending e aproveitar muito aquilo que é uma das tendências na área principalmente de social media, que é o real-time marketing, poder deixar espaços para explorar determinados acontecimentos que estejam a acontecer, e é aí onde normalmente nós vamos buscar o alcance que também faz falta, porque não é só o posicionamento, e estes momentos de grandes acontecimentos que vão acontecendo, ter a capacidade de explorar este marketing em tempo real também. Mas é engraçado que tenhas dado esse exemplo de como construir isso, porque eu criei um framework, que depois eu criei um método, que é o método Spark Marketing, e que, enfim, depois tem milhões de frameworks lá dentro para ajudar a trabalhar, porque eu gosto de ser muito sistemático na forma de trabalhar, que eu adoro inspiração, adoro essas coisas todas, mas eu quero é garantir que o pão e manteiga não falha. Depois o resto vem acrescentar. E o framework que eu criei para isso é a pessoa no final do ano tem um plano dos diversos meses e vai identificar para cada um dos meses o que é que está a acontecer com a empresa, o que é que está a acontecer com o mercado, o que é que está a acontecer com a concorrência, que nós normalmente sabemos que a concorrência faz ali, o que é que está a acontecer com o meu cliente, o que é que são épocas especiais e outras datas que sejam importantes de celebração. E depois de ter isso tudo feito, portanto, isso faz-se logo para o ano todo, porque nós queremos perceber como é que isto se enquadra. Para quê? Para depois decidirmos quais é que são os temas macro para cada um desses meses que nós temos que falar, ou se temos que antecipar, ou falar naquele momento, o que seja, para depois, com menor antecedência, não é? Seja um mês, seja 3 semanas, depende do que é, façamos o planeamento dos conteúdos específicos que vamos fazer, mas nós ali já temos aquele guião que nos diz para onde é que nos devemos orientar. Claro, com toda a flexibilidade do mundo, porque as coisas mudam, não é? A concorrência faz alguma coisa, há uma pandemia, seja lá o que for, acontece um evento, uma coisa que não se estava à espera, claro que vamos aproveitar todas essas coisas e aí mudamos, mas que é para sermos sistemáticos na forma como vamos atacar isto, é que é porque assim os conteúdos já estão balizados em relação àquilo que nós sabemos que é importante acontecer na nossa empresa e no nosso negócio, porque queremos que estes conteúdos não é para, mais uma vez, não é para entreter as pessoas, pode ser pelo caminho mais longo, mas isto é para vender, não é? Podemos não estar a vender naquele momento, mas isto é para envolver as pessoas de modo a que que criemos uma relação dessa comunidade com a nossa marca, para que mais cedo ou mais tarde haja uma compra e depois um processo de fidelização, não é? Mas isto tudo serve para esse ponto. E isto é uma forma de sermos sistemáticos na abordagem aos conteúdos que nós queremos fazer, tanto os macro como depois os específicos. Onde é que conseguimos encontrar mais sobre esse método Spark que estavas a falar? Eu tenho um e-book que eu lancei, vou desenvolver mais coisas, mas tenho um e-book que eu lancei que é exatamente em que falo do método Spark Marketing de uma ponta à outra, em que são 5 etapas e que vamos construindo de forma a conseguir fazer angariação de leads, conversão de leads em clientes e depois de fidelização desses mesmos clientes.
E curiosamente o primeiro é um acrónimo, portanto cada uma das letras corresponde a uma etapa e às ações a fazer, e a primeira de todas é por onde começámos aqui a entrevista, que é o Strategy Building, é aqueles building blocks de marketing, não é? Da tal diferenciação, posicionamento, essas coisas todas, que depois a partir daí é que nós passamos para o outro a seguir, para os outros em que vamos fazer o Produce Content, que é o segundo, vamos produzir conteúdos, isto é baseado em inbound. A única coisa que eu fiz são funis específicos para produtos pensados em toda a parte de content, não é? Produce content, para depois attract leads, é o outro a seguir. Vamos junto a esses conteúdos, vamos angariar leads para depois nutrir essas leads, que é a parte da conversão em cliente, e depois o último, que é o keep clients, não é? Que é para a parte da fidelização. Pronto, e assim temos tudo pensado de uma ponta à outra, que é com o que eu trabalho, não é? Que é conteúdos e inbound. Bom, deixem-me só interromper esta conversa interessantíssima que eu estou a ter aqui com o André para dizer-vos que tenho uma pós-graduação em aquisição e gestão de tráfego no IPAM, e está disponível quer no IPAM Porto, quer no IPAM Lisboa, onde vou aprender a trabalhar muito, sobretudo a área de performance marketing, desde Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, trabalhar com Google Analytics 4, vão também ter aulas comigo sobre SEO, enfim, um bocadinho de todo o mundo do marketing digital, muito focado em marketing de performance. Vou deixar os links nos comentários deste podcast e sintam-se à vontade de ir lá dar uma espreita dela. Vamos voltar aqui à conversa. Pronto, para fecharmos esta parte de conteúdos, porque eu também tenho aí mais umas temáticas para querer falar contigo, queria falar, para fechar aqui a parte de conteúdo, de algumas ferramentas indispensáveis nesta área de conteúdo. Porque esta parte dos recursos é fundamental também quando nós estamos a definir a nossa estratégia de conteúdos, para perceber se precisamos de mais pessoas, que plataformas é que precisamos, que subscrições é que precisamos, e se eu tenho orçamento ou não para atacar isto da melhor forma. E eu gostava que recomendássemos aqui algumas das plataformas que nós utilizamos mais para a criação de conteúdo. Eu posso começar, e eu vou organizar isto um bocadinho por tipo de conteúdo. Vou começar por web content, ou seja, conteúdo para blog, website, etc. Para já vocês vão precisar, que é o básico, de um CMS, de um Content Management System, e há aqui alguns que eu queria recomendar. O mais utilizado em todo o mundo é o WordPress. Portanto, o WordPress é um caminho muito interessante, vocês têm uma plataforma muito interessante. A curva de aprendizagem é, não diria que é longa, mas não é uma plataforma impossível de se aprender. Qual é que é a grande vantagem do WordPress? É a quantidade de integração que tem depois com milhentas apps que existem e extensões que vos vão dar depois no futuro muito mais recursos. E a quantidade depois de plugins de construção das páginas, etc., tipo centenas deles. E é uma plataforma que funciona mesmo muito bem e é uma plataforma muito robusta. Existem depois outras alternativas. O Webflow também já testei e também é uma boa alternativa para quem quer trabalhar a parte de conteúdos em websites. E, por fim, aquela que é mais simples, para quem não está tão à vontade ainda neste mundo como um WordPress ou como um Webflow, a Wix tem o Wix Studio, que é uma versão do Wix mais advanced, focada para designers e profissionais de marketing. Eu não recomendo o Wix, recomendo o Wix Studio. Eu também já comecei a testar esta ferramenta mal eles anunciaram, e vocês conseguem fazer tudo o que conseguem num grande CMS, conseguem lá de uma forma muito mais completa do que conseguem com o Wix. Deixa-me juntar uma já agora, que é o Squarespace, que eu estou absolutamente maravilhado com o Squarespace, porque sim, é super fácil de trabalhar, é muito intuitivo, tem bons templates sobre o qual nós conseguimos desenvolver com alguma flexibilidade para não parecer que são templates. E tenho feito algumas coisas em Squarespace porque realmente poupa imenso tempo. Eu não vou dizer que depois as coisas evoluindo e a pessoa precisando de mais não se passe para o WordPress, sim, mas quer dizer,
quando queremos fazer alguma coisa muito rapidamente e queremos ter um site numa semana, por exemplo, é ótimo, podemos recorrer a uma coisa deste género e mudei completamente de opinião em relação o Wix Studio, nunca usei. Comecei com o Squarespace porque achei que era mais simples na altura e estou mesmo muito, muito contente com os resultados que tenho obtido. Funciona bem, é rápido, tem algumas lacunas, obviamente a parte de blog, porque se o blog é muito, muito importante, a parte do blog não é muito forte, mas de resto para outras coisas mesmo funciona mesmo extremamente bem. Eu o Wix Studio comecei a testar porque é uma ferramenta que em contexto de formação mais curta Claro. é um caminho muito melhor para seguir, mais para a parte de estratégia, como é que eu avanço quais é que são as boas práticas quando eu estou a criar um website e um blog, é mais fácil de explicar. E o Wix Studio tem uma coisa interessante que é, não só tem os tais blocos e módulos pré-definidos por eles que são muito personalizáveis, mas tu consegues também editar código lá e consegues configurar coisas de Sim, SEO, aqui também pode pronto, e claro. funciona muito bem, é muito mais complexo do que um Wix, e para quem está a começar é a recomendação que eu deixo para depois não ficarem agarrados quando quiserem algo mais advanced. O Wix não consigo fazer isto, tentem o Wix Studio logo e vão ver que não se vão arrepender. Quem trabalha conteúdo para website, nomeadamente esta área de blog, vai precisar de uma plataforma de SEO, porque senão estão completamente lixados, vocês vão estar a investir horas e horas e depois vão estar a ver que não têm impressões, não têm cliques, não têm pessoas a visitar os vossos conteúdos. Tenho aqui algumas ferramentas essenciais. A primeira, e é gratuita, tem que saber dominar um Google Search Console, para nem que seja submeterem o vosso sitemap lá e irem conseguindo acompanhar a vossa performance. Vocês, quando estão a fazer o setup, é muito simples. O Google Search Console vai-vos dar um snippet code que vocês têm que injetar na vossa loja online. Há alguns plugins que o próprio WordPress, o Wix Studio, isso já tem, que ainda facilitam ainda mais esta integração. Portanto, o Google Search Console, ferramenta fundamental para esta área de websites. E depois o básico é uma ferramenta pelo menos de keyword research, para a parte mais de como é que as pessoas então pesquisam, porque termos pode dizer que são as temáticas de interesse. E aqui há várias que eu recomendo. Eu vou deixar aqui 3 e variam conforme o budget que vocês têm e o nível de conforto que têm com estas ferramentas. As duas mais poderosas que existem, SEMrush e Ahrefs, são aquelas que eu prefiro. Pessoalmente trabalho muito, muito com a SEMrush, é aquela que uso, por exemplo, na Vorten e para outros projetos. A Ahrefs não fica atrás, é um bocadinho que faz o Sporting ao Benfica e as pessoas escolhem um deles e, portanto, são ambas bons caminhos. E depois existe uma terceira alternativa mais budget-friendly, que é a Mangools. A Mangools é uma ferramenta também de SEO, podem fazer não só keyword, exatamente, conseguem fazer não só keyword research, mas acompanhamento de posições e position tracking, conseguem fazer lá também. É uma ferramenta com muito menos recursos do que tem uma Ahrefs ou um SEMrush, mas também tem um budget e planos muito mais em conta. E o próprio Suggest, já agora, que tem até um plano lifetime, tu pagas, não sei quanto é que é agora, que é do Neil Patel, pagas 200, 300 ou 400 dólares, não sei o que, e fica lifetime para usar. Pois, 200 ou 300 dólares é o que eu pago por mês sim. no SEMrush, por exemplo. Neste também pagarias, não é tanto, mas pagas alguma coisa por mês que se usas muito vale mais do que a pena fazer o lifetime, porque eles têm essa versão de lifetime. E a Mangools tem uma coisa boa que tem um design muito, muito apelativo e muito simples. Sim, é user-friendly. É muito user-friendly mesmo e, portanto, recomendo. Para quem trabalha conteúdos mais visuais, seja para redes sociais, seja para um YouTube, o que seja, tudo o que seja, e não só vídeo, mas também imagem, eu sou completamente dependente de ferramentas da Adobe. Portanto, tudo o que seja Premiere, sim. Tem outra boa alternativa para quem não quer estar a pagar e está à procura de uma ferramenta também tão poderosa como o Premiere Pro da Adobe. Tem o DaVinci Resolve. O DaVinci tem uma curva de aprendizagem gigantesca, é muito mais complicado aprender a trabalhar em DaVinci Resolve do que é com o Premiere. E para quem está à procura de uma ferramenta rápida, um CapCut
salva. E o CapCut até tem uma versão web, desktop, que até funciona bastante bem. E portanto, essas são as minhas 3 recomendações, sendo que o Adobe Premiere é aquele que eu uso. Em cima do Premiere, After Effects, para mais editar templates que eu às vezes descarrego, etc. Não uso de forma muito intensiva o After Effects, porque é uma ferramenta também com uma curva de aprendizagem mais longa, mas para animações de texto, lower thirds e coisas assim do género, ajuda muito. E para também uma última sugestão, quem está à procura de templates, existem algumas ferramentas espetaculares que vos dão, são ferramentas de assets, bibliotecas de assets. Eu uso muito 2, não tenho subscrição permanente, mas sempre que preciso vou lá fazer a subscrição mensal. Uma delas, Motion Array. Vocês têm desde intros, transições, openers, LUTs, enfim, tem tudo e mais não sei o que, tudo e mais alguma coisa lá. Storyblocks também é uma boa alternativa, também tem planos mensais pagos interessantes, e vocês e tem inclusive footage que vocês podem usar depois para conteúdos. Isto é mais interessante do que algumas plataformas de vídeos gratuitos, que já existe muito mais saturação das imagens e vídeos que estão lá, porque qualquer pessoa pode ir lá gratuitamente. Pronto, o bom destes Motion Array dos Storyblocks é que podem fazer o download de milhares de templates de texto bonito a aparecer e coisas do género em diferentes formatos, que é para Premiere, Photoshop, After Effects, uma série de ferramentas que vocês possam sentir confortáveis, e eu recomendo estas. Só para me calar, email marketing, o que é que sugeres de ferramentas? Eu tenho testado muito agora o Igoi. Igoi, sim, felizmente não faltam aí ferramentas boas de email marketing para se poder usar. Vou começar pela Igoi, sem dúvida nenhuma, é nacional, portanto é uma empresa portuguesa, é uma ótima ferramenta. Hoje em dia eu claramente não os classificaria como uma ferramenta de email marketing, porque não são uma plataforma de marketing e marketing automation, em que obviamente uma componente importante é email marketing, mas quer dizer, fazem SMS, web push, tudo o que seja automatismos, enfim, tudo e mais alguma coisa dá para fazer na Igoi, uma ótima ferramenta com apoio em português, portanto recomendo vivamente. Disclaimer, tenho uma ligação forte a eles, portanto estou a dizer isto, mas a ferramenta é realmente boa. Temos outra, a Clossum, que é portuguesa também, de email marketing, também é uma boa opção, com muito menos funcionalidades, também começaram mais tarde, mas para quem tiver interesse pode ver. Depois MailChimp, não é? Líder mundial nesta área, ótima usabilidade, os preços já não são o que eram no passado, estão a aumentar, mas isto também está a aumentar em tudo que é plataformas. Aliás, guardem budget para plataformas, que isto no instante fica uma loucura. Parece que estamos a trabalhar para pagar plataformas, portanto temos que ser também muito criteriosos na escolha das plataformas, porque não de repente estamos a gastar dinheiro, temos que garantir que elas estão a pagar o sustento delas e mais, não é? Porque senão é um sifão de fuga de dinheiro. Portanto, o MailChimp muito importante também nestas possibilidades de ofertas, menos potencial e menos funcionalidades do que tem a Igoi. Depois o ActiveCampaign, extremamente forte também, muito forte. Depois temos o Brevo e enfim, e outros dentro desse segmento que também são, o que não falta é oferta neste também mundo. São ofertas interessantes dentro disto, quer dizer, há muita coisa. Depois outras mais orientadas também para poder trabalhar com mais e-commerce e esse tipo de coisas. Depois depende do que é que se quer e as integrações que se querem, as integrações mais naturais e menos naturais que existem, se já temos CRM, se não temos CRM. Se tivermos Salesforce, vai ver o Marketing Cloud da Salesforce é a melhor escolha, mas há quem depois misture com outras, ou tenha a HubSpot e depois não seja o motor da HubSpot que faz os envios, mas é outra qualquer. Portanto, depois dá para fazer aqui uns mosaicos engraçados no meio disto tudo, mas felizmente o GetResponse também é outra possibilidade. Quer dizer, dava para estar aqui a dizer 10 minutos só nomes de ferramentas que também fazem email marketing, que hoje em dia dizer que é de email marketing na maior parte dos casos é extremamente limitador. Pronto, e só para fechar aqui nestas ferramentas de conteúdo, só de vídeo,
Para quem gosta muito de explorar formatos mais de short form, existe uma ferramenta muito interessante que é o Opus Clip. Nós estivemos há bocadinho em off a falar um bocadinho sobre o quão difícil é também nós produzirmos conteúdo tão frequentemente para este tipo de plataformas. E o Opus Clip, o que é que me permite? Permite que eu cole um URL ou faça o upload de um vídeo longo, imaginem, de um podcast como este ou de uma conferência que nós vamos dar, e aquilo produz-me centenas de vídeos de 30 segundos para depois repostar em TikTok, em Reels. E é uma ferramenta. E os Não, planos é ótimo. Mas já agora o YouTube acabou de lançar isso também. Foi? Para se fazer short. Sim, claro. Eles têm tudo do lado deles e eles ainda para mais sabem melhor do que ninguém quais é que são os momentos-chave de cada vídeo, porque têm os números do lado deles. Então, portanto, e permitem agora também, ainda não experimentei, foi uma notícia que dei na minha newsletter desta semana, e agora integraram essa possibilidade, essa funcionalidade. Portanto, é bastante interessante para ajudar a alimentar os shorts, não é? Dos vídeos longos fazer shorts. Pronto. Vamos fechar esta parte do conteúdo para falarmos agora a seguir de email marketing, que é uma das áreas que também te é mais querida. Mas eu vou só fechar aqui com algumas dicas que eu sumarizei aqui para quem está a criar conteúdo, que é algo que já nos ocupou cerca de uma hora do podcast. Aposta naquilo que és bom, já falámos disto. Olhar para aquilo que são as oportunidades, onde é que está a minha audiência, os meus objetivos. Há estas oportunidades, onde é que eu me sinto mais confortável? E se eu sou bom em vídeo, então se calhar vou apostar no YouTube. Se eu sou bom em copywriting, se calhar conteúdo mais escrito. Apostar naquilo que somos realmente bons e também naquilo que gostamos. Nunca vai ser perfeito ao início. Portanto, se nós estivermos num impasse do tipo, eu só vou lançar isto de conteúdo quando ele estiver perfeito, então vocês nunca vão ter nada perfeito. Nós podia estar a olhar para este podcast e se calhar os micros não são iguais. Epá, se calhar é melhor esperar para ter dinheiro para comprar um micro igual. Não vale a pena, ninguém vai notar isso. Portanto, avancem com o que tiverem e vai dar certo. E depois vão fazendo as melhorias, não esperem que tudo esteja perfeito. Em termos de equipamentos, porque isto é uma pergunta que normalmente colocam, que é para eu criar conteúdo e principalmente vídeo e podcasts, etc., as pessoas parecem que ficam reféns do equipamento que têm. Não fiquem reféns. Qualquer telemóvel hoje em dia, acima de 300 euros, filma qualidade suficiente para vocês começarem a criar coisas. E portanto a recomendação que eu deixo aqui, e eu dou também aulas de content marketing, e quando chega à parte de vídeo é sempre uma das boas práticas que digo, é para quem está a pensar em investir em qualidade de imagem, invista primeiro em luz. É preferível vocês comprarem, imaginem, uma softbox, ou nem que seja, se o vosso budget estiver muito limitado, uma simples ring light para terem luz de qualidade, do que propriamente estarem a fazer um upgrade para uma câmera XPTO. Luz e som, porque se as pessoas falam, o som é mais importante que a imagem. E é aí onde eu vou chegar a seguir, que é o som é 50% da experiência de consumo de um vídeo. E portanto, também é preferível, se calhar vocês já têm um telefone interessante, apostem num bom micro, quer seja num micro deste género, quer seja num Love Mic, qualquer coisa, mas que as pessoas vos consigam ouvir bem. E depois, se quiserem fazer o upgrade, então sim, façam e podem avançar com a compra de câmaras. O bom é que existem câmaras para diferentes preços e nós também estávamos a falar disto há bocadinho. Inicialmente, quando eu comecei a fazer conteúdos para LinkedIn e YouTube, comecei com uma Canon 250D, portanto é das introdutórias nesse mundo de vídeo da Canon. Hoje estamos aqui a filmar com câmaras um bocadinho melhores. Esta aqui é a Canon R6 Mark II. Pedro, qual é que tens? A 6300, enfim, as escolhas são inúmeras, mas o que eu quero passar aqui é, não fiquem completamente dependentes de equipamento para produzirem conteúdo. Às vezes na maior parte das vezes é o que menos interessa. Só últimas duas notas, que é coisas que me potenciaram muito a eficiência na produção de conteúdo em vídeo. A primeira delas é storyboarding. Sei que às vezes pode ser um bocadinho chato. Nós temos para já, tudo o que seja vídeos que eu gravo, por exemplo, para o LinkedIn, todos têm um guião. Obviamente que eu depois posso não dizer exatamente as palavras que estão lá, mas tudo é planeado antes, que é para quando chegar ao momento de me sentar a gravar, aquilo em meia hora, estar feito.
E para conteúdos um bocadinho mais produzidos, em que tem que ir para a rua, vários shots, etc., associado ao guião, cada linha de texto tem associado um quadradozinho no storyboard, que é, eu já sei que para esta parte eu vou querer a câmera neste plano, vou querer filmar aqui esta planta, vou querer filmar o meu shot, eu a falar. Isto vai ser um boost de eficiência gigantesco no momento em que estiverem a gravar. E associado a isto, é outra segunda dica que eu deixo, que é shoot to edit. É no momento em que vocês estão a filmar, já sabem, eu estou a filmar este shotzinho, porque já sei que mais tarde vou editar desta forma. E normalmente quando nós começamos a trabalhar conteúdo em vídeo é, deixa-me lá eu gravar o máximo de shots que eu acho que vou precisar, e depois deixa-me lá ver aqui no computador, ok, isto fica bem, não fica, e demora uma eternidade. Portanto, planeiem primeiro, e quando vão gravar já sabem exatamente aquilo que vão precisar para depois na edição. Trabalhem, e neste mundo de déficit de atenção é fundamental trabalharem muito bem. Déficit de atenção não, é a dificuldade que é captar a atenção das pessoas que são todos os dias sofrem de estímulos de marcas, criadores de conteúdos a toda a hora. Fundamental trabalharem muito bem a dinâmica dos vídeos, tudo o que seja B-roll, seja, imaginem num vídeo que eu estou diretamente a falar para a câmera, isto é uma shot A-roll. Mas se eu estiver a falar, imaginem de TikTok marketing, aparecer aquilo que é o B-roll, de segundos shots de pessoas a mexer no telefone no TikTok, consumidores a gravar vídeos, etc., pessoas a gravar vídeos. Portanto, tudo o que sejam vídeos complementares, colocar por cima. Tudo o que seja dinâmica no vídeo, de zooms, texto a aparecer. Este é o segredo hoje em dia, principalmente para quem está a trabalhar conteúdo short form. Fundamental vocês trabalharem muito bem esta dinâmica de vídeo. Porque se fosse um vídeo, um plano, eu a falar o tempo inteiro, não vão conseguir reter a audiência nem em 5 segundos. Vamos passar para o meu marketing, porque eu tenho muito interesse em aprender contigo nesta área, porque eu quando estive a analisar um bocadinho os teus últimos conteúdos, as tuas últimas publicações, e aqui vou recorrer aqui uma cabelozinha que eu tenho aqui, que é, tu tens falado nas últimas vezes que tenho visto coisas tuas de listas de oposição em email marketing. E eu queria que falasse um bocadinho aqui, para quem não conhece isto, do que é que são estas listas de oposição em email marketing, as vantagens que têm para os clientes e, no fundo, os cuidados que as empresas têm que ter. Então pronto, uma lista de oposição é uma lista de pessoas que dizem que não querem ser contactadas. Pronto, um opt-out. Os opt-outs são, no fundo, uma lista de oposição. E cada empresa deve ter as suas listas de oposição, que são as listas de pessoas que dizem que não querem ser contactados. Enfim, listas que não quer dizer que sejam necessariamente listas, que fiquem. Porque imagina que uma situação, tens uma newsletter e a única razão para as pessoas estarem naquela base de dados é para receber a newsletter. Não fazes mais atividade nenhuma com aquela base de dados. Alguém diz, eu não quero mais receber a newsletter, é suposto essa pessoa não continuar na base de dados, portanto ser eliminada da base de dados, porque a única razão para ela lá estar é a natureza das ações que vais fazer e era única, não é? E a pessoa diz, eu não quero mais isso. Se, por exemplo, Vorten, não é? Tem clientes, são clientes ativos, a pessoa diz, eu não quero receber mais a newsletter, não vais apagá-lo da lista de clientes, porque ele continua a ser cliente, vais só marcá-lo como opt-out, a dizer, este cliente não quer receber este tipo de comunicações, seja por SMS, seja por e-mail, seja por carta, seja o que for. Pronto, e depois tens que respeitar isso nas campanhas que fazes a seguir. Isso são as listas de oposição dos próprios, não é? Que são aquelas pessoas que dizem, eu não quero receber vosso. Depois existe algo que é bastante importante, que é uma lista de oposição nacional, em que as pessoas que se inscrevem nessa lista é para não receber mais contactos, mas isto, o importante é referir que isto só funciona para telefone, portanto para telemarketing e para correio endereçado, portanto para cartas que recebemos pelo correio. Não há uma lista nacional de oposição para email marketing. Okay. Porquê? Porque esta é por opt-out, estes meios que eu mencionei, telemarketing e correio endereçado, são por opt-out, portanto não existe necessidade de opt-in, quer dizer, as pessoas não precisam dizer eu aceito receber, dar consentimento, mas as pessoas podem dizer eu quero deixar de receber. Pronto, e então
inscrevendo-se nessas listas. As empresas que fazem este tipo de ações, que utilizam estes meios para comunicar, mais uma vez correio interessado e telemarketing, devem ter acesso a esta lista, que é gerida pela AMD, pela associação que eu presido, que é gerida pela AMD, deve ter acesso a esta lista para desduplicar contra as suas bases de dados. Para quê? Para não contactar estas pessoas que disseram nesta lista nacional: eu não quero mais receber comunicações de telemarketing e de correio endereçado. Isto é bastante importante porque, obviamente, caso se vá contactar alguém que está nesta lista, haverá aqui problemas acrescidos. E como é que as empresas podem encontrar essa lista? Basta ir a amd.pt e depois é gratuita para os nossos associados e tem um custo de subscrição para quem quiser ter acesso a ela, para depois poder desduplicar contra os seus. Os outros meios de comunicação, que são nomeadamente meios eletrónicos, SMS, MMS, email marketing, esses carecem de consentimento prévio, expresso, específico e livre. Portanto, nesse caso, só pessoas que deram consentimento é que podem ser contactadas. Por isso, o que impede de estarmos a contactar pessoas que não deram consentimento e que foram parar a nossa base de dados de formas não legítimas, nesse caso. E é impressionante como é que ainda há tantas empresas e pequenos empresários que começam e dão os primeiros passos em email marketing, compram bases de dados sem saberem que estão a cometer uma infração. Não, é gravíssimo, é mesmo gravíssimo e ignorância não safa de uma avultada potencial multa que possam ter, porque depois é normal que as pessoas reclamem, não é? E que podem escalar isso como uma queixa, seja para a Direção-Geral do Consumidor, seja para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é? E muitas vezes nem sequer falam à própria empresa, fazem logo uma denúncia direta. E sim, isso é gravíssimo porque é suposto ter consentimento das pessoas antes de começar a comunicar. Portanto, qualquer base de dados dessa, à partida, é logo incorreta. Pronto, e também para deixar outra nota e para também confirmares isso, ou se estou a dizer alguma mentira, porque tu estás muito mais a par dessas atualizações do que eu. Imagina que eu tenho uma loja online e fico com os dados de um cliente porque ele me fez uma compra no meu e-commerce. Isso não quer dizer que eu lhe possa enviar comunicações promocionais e de email Tens de marketing. pedir consentimento. Exatamente. Não, isso quer dizer que nem sequer podes obrigá-lo a criar uma conta na tua loja. Tem que ser opcional. A pessoa poder fazer uma compra, começa já por aí, portanto, ainda vem antes. A pessoa poder fazer uma compra quer dizer, não é modo incógnito, porque obviamente nós temos que dar dados para recebermos as coisas. A única questão é que não fica uma conta lá. Fica a transação, com os dados dessa transação, obviamente, e associados à pessoa, porque se compra uma coisa física, tem que ser enviado para essa pessoa, para uma morada que ela venha a destinar, não é? Mas a pessoa não pode ser obrigada a criar uma conta naquela empresa se assim não quiser. E nós sabemos que isso não é verdade. Que a maior parte delas não há outra maneira. Queres comprar, crias conta, não é? Isso é uma coisa que deve ser posto como possibilidade se a pessoa assim quiser. E depois a mesma coisa em relação à comunicação. Não é sempre que se tem que ter consentimento para poder comunicar com um cliente e tem que ser dentro daquela área de produto que a pessoa está a comprar, mas são grandes exceções e não são nada recomendáveis de aplicar na maior parte das situações. Por isso o que nós devemos é tentar ter consentimento, seja nesse momento, se virmos que não prejudicamos a compra, que é o que nós queremos, é que a pessoa chegue à compra, não é? Quer lá saber da newsletter, se é entre a pessoa comprar ou não comprar, a newsletter que há tempo para pensar nela depois, não é? Quer fechar a compra. Mas depois temos outros momentos em que podemos falar disso e tentar reforçar, porque não há dúvida nenhuma que ajuda muito à fidelização as pessoas estarem a receber as nossas comunicações. Portanto, nós não devemos só tentar nessa altura e acabou. Não, depois, mediante outras circunstâncias, se a pessoa está a fazer uma navegação, por exemplo, com login feito, podemos pôr essa hipótese, outras comunicações que podemos fazer, podemos abrir essa possibilidade de levar a pessoa a dar consentimento para comunicações depois. Portanto, este é um dos
erros mais comuns que eu vejo, e às vezes não é propositado, mas ou com más intenções, mas é as pessoas acharem que não é que por alguém fazer uma compra na minha loja online e eu ter agora o e-mail dela, que posso começar a enviar tudo o que me apetecer. Portanto, não é. A gente trocar cartões de visita e a pessoa começa a receber a newsletter 5 minutos depois. Portanto, é isso. E mais do que estar sequer a cometer alguma infração legal, é a relevância da vossa base de dados, e aqui refiro-me na compra de bases de dados de e-mail. Porque não só vocês estão a cometer uma ilegalidade ao enviar um e-mail para alguém que não expressou o consentimento explícito de que quer receber as vossas comunicações, mas outra coisa, vocês não fazem ideia da relevância daquela base de dados para o vosso negócio. E o que é que vai acontecer? Imaginem que vocês compram uma base de dados de e-mail que tem 5.000 e-mails. Vocês, para além de não as conhecerem e não conhecerem os seus interesses, o que é que vai acontecer? Vocês vão começar a enviar-lhes comunicações, newsletters, e-mails promocionais, o que seja. O que é que vai acontecer? Elas até podem abrir uma outra vez para ver quem é que é, mas aquilo não vai ser relevante para elas. Elas denunciam aquele e-mail ou mandam para o spam, e até pode nem ser o clicar a enviar para o lixo. Pode ser o facto de vocês não interagirem com aquela comunicação, não vos interessa, nem sequer abrem. E o que é que um Gmail, um Outlook vai pensar? Este endereço não é relevante as pessoas receberem. E vai baixar. E vai para uma blacklist e entram nesse caminho. Portanto, porque as pessoas precisam perceber que a pasta de spam não é só o que é efetivamente spam. É onde eles também guardam aquelas coisas que percebem que não é relevante para esta pessoa e metem lá. É o passo antes de baixarem realmente a entregabilidade. Isso que estás a dizer é extremamente importante, porque quando nós começamos a enviar para pessoas que não sabemos quem são, nem temos sobre elas, e compramos uma base de dados desse género, vamos ter um volume muito, muito grande de hard bounces, que são e-mails que estão errados, de certeza absoluta, e vamos também ter muitas denúncias e muitos opt-outs, e nada disso é bom para a nossa reputação. E se ultrapassar certos rácios, vai ser, face ao volume da base de dados, vai causar problemas muito, muito graves na nossa reputação. E email marketing é um meio super sensível e muito difícil de recuperar quando chegamos a certos problemas de reputação, ou quando entramos para certas blacklists principais, que depois propaga por tudo e é muito difícil, queimamos aquele IP, queimamos aquele domínio, e depois é muito difícil recuperar de alguma forma. E se estivermos a usar o domínio do nosso domínio principal e não tivermos um para email marketing, as pessoas depois não conseguem mandar e-mails entre elas, sequer podem estar em secretárias ao lado uma da outra, e fica tudo, é um 31 para depois resolver, e prejudicamos claramente a nossa imagem no mercado de email marketing, e depois torna-se muito difícil conseguir recuperar a entregabilidade. Ok. E então, para quem está a ouvir-nos e nós estamos a dizer, não podemos comprar bases de e-mail, ou não posso... Mas eu posso dizer uma forma legítima de o fazer. Então, posso explicar como é que se pode fazer de forma legítima. Existem entidades que são chamadas de list brokers, que esses têm bases de dados próprias e que as comercializam. Só que a AdSalsa é um exemplo que posso dar. Há outras depois empresariais, essas não são problema, porque hoje em dia eles tiraram todos os e-mails que são pessoais, porque o e-mail de uma pessoa numa empresa é um dado pessoal, portanto não pode fazer parte. Os gerais podem fazer parte, não quer dizer que não seja spam mandar para esses e-mails, mas não há nada que impeça que o possamos fazer. Mas bases de dados de pessoas, com e-mails de pessoas, sejam profissionais ou não, há maneira de aceder a elas e ter, mas a diferença é que a base de dados não vem para nós. Isso são entidades que criam bases de dados próprias através de várias mecânicas, não é? Têm essas bases de dados, procuram informações para saber segmentações para depois poder oferecê-las ao mercado. Imagina, para a indústria automóvel, para a hoteleira, para isto, para aquilo, para aquele outro. Mas a questão é, quando nós dizemos, olha, eu quero para este público-alvo, pronto, são estes os critérios, eles vão ver quantos é que têm disponíveis, se cumprem aqueles critérios ou não, e quantos é que estão disponíveis, mas a base de dados nunca passa para aquela empresa. Eles é que fazem a campanha. Mas imagina que eu trabalho na Prozis e Sim. vou comprar contactos de e-mail desse tal broker. List broker, sim. Ele recebe a comunicação,
Mas quem envia é o list broker. O list broker é quem envia a comunicação pela Prozis. E depois, se a pessoa tem interesse, abre, se continua a ter interesse, clica. E quando clica, é levado para um destino qualquer, onde a angariação já é feita pela Prozis. Estou a ser claro na forma como estou a explicar? Mas isso é estranho porque mas aqui é o legítimo, consumidor porque quem em momento teve... algum deu consentimento explícito que queria receber em mãos da Prozis. Mas não está a receber da Prozis, está a receber desta entidade. O consentimento está a receber da entidade, eles estão a comunicar, mas quando é feita a angariação, a pessoa é-lhe dado toda a informação de que é com este objetivo. Que é com este objetivo e que os seus contactos não vão passar para os outros, mas que vão ser comercializados. As pessoas têm consciência disso. Há mesmo muito cuidado nesse sentido, porque proteção de dados aqui, como é possível imaginar, é vital, não é? Mas quem está a receber, mas as pessoas têm cuidado também em relação ao volume de informação. Se comprar Prozis, este, aquele e aquele outro, mesmo que a pessoa pudesse estar na mesma segmentação, não vão enviar todos no mesmo dia ou na mesma semana. Têm cuidado em poupar as pessoas também a isso. Mas quem está a fazer o envio é o list broker. Está a enviar uma campanha que é da Prozis. E depois, no momento em que a pessoa abre e clica, vai ser levada a um destino qualquer, em que seja para comprar um produto, para um voucher, para descarregar um e-book, para qualquer coisa, em que há de haver um formulário, e quando preencher esse formulário é que passa para a Prozis, porque esses termos e condições e essa política de privacidade já é da Prozis. Mas só acontece a esses. Pronto, essa é a forma legítima de o fazer. Pronto, e para quem quer contornar esse caminho, acho que podíamos dar lá algumas sugestões para quem nos está a ouvir de formas de angariação de contactos, de e-mail para comunicações. Sim, isso aí não faltam ideias. E acho que a forma mais fácil de organizar isto é on-site versus off-site. E acho que podemos seguir esses dois caminhos e outros que tenhas aí. Quando falo de angariação de registros on-site, é aproveitar tráfego que eu tenha dentro do meu website e através de formulários, de pop-ups e até mesmo de incentivos, de páginas dedicadas de subscrição, conseguir oferecer algum tipo de benefício, seja de conteúdo, ou até para quem trabalha e-commerce, isto é muito comum vocês encontrarem 10, 15 euros de desconto numa primeira compra ao subscrever. Sendo que já agora é uma coisa que eu, quando refiro isso, quando dou as aulas e falo muito de email marketing, mas quando uma empresa de e-commerce faz isso, 90% é para baixar as barreiras e para a pessoa fazer a compra. 10% é já agora fico com os teus dados. Mas o objetivo e-commerce é sempre vender. Depois, se não consigo vender diretamente, ok, tenho aqui outras alternativas e já agora fico com os dados que vou por aqui por outro caminho. Mas pronto, é isso. Mas todas essas coisas que estás a dizer, sem dúvida nenhuma, e pensarmos e não olharmos para o site como uma coisa, mas como um conjunto de páginas e pensarmos categoria a categoria de página, qual é que é a melhor forma de angariação, porque é formulários, temos mais espaço, menos espaço, temos mais argumentos, podemos pôr mais coisas, podemos fazer um banner que leva a outra página, mais campos, menos campos, pensarmos nisso tudo e não pensarmos no site, fazemos um formulário e depois vamos espetar em todas as páginas em todo lado. Não, há páginas que podem não ter porque podemos ter outras coisas que são mais importantes para acontecer lá e há outras em que não, que é muito importante e tem mais destaque, outras que não, que é aqui uma nota que está no rodapé e só aparece lá e não aparece noutros sítios, portanto vamos olhar para como categorias de páginas e é nesse aspecto que vamos pensar. A quantidade de vezes que nós entramos num determinado site, seja informacional, seja e-commerce, e nós estamos lá 3 segundos e já nos está a aparecer um pop-up a dizer se subscreve aqui a newsletter, quando eu ainda nem sequer sei a marca ou o motivo pelo qual devo dar os meus dados. Portanto, este é um erro que encontro de forma muito comum, que é não darmos tempo às pessoas de respirar, mal entram no site e de andarem lá a perceber o valor que eu tenho, antes sequer... E atenção, nada contra pop-ups, eu acho que pop-ups funcionam super bem e devem ser experimentados e testados, só que há muitas mecânicas de pop-ups, triggers de pop-ups que nós podemos utilizar. Por exemplo, quando a pessoa para de mexer no rato e ao fim de não sei quanto tempo aparece o pop-up, o exit intent, quando alguém faz um movimento como se fosse fechar, aparece o rato, scroll também, em scroll delay, que vamos definir que aos 85% da página aparece um pop-up, e depois é importante que quanto mais se relaciona o assunto que eu estou a oferecer no pop-up com o que a pessoa estava a ver por baixo, mais sucesso eu vou ter. Se estou a ler um artigo sobre email marketing e aparece a oferecer um e-book sobre qualquer coisa relacionada com email marketing, vou ter muito mais sucesso de certeza, porque a pessoa já estava a consumir aquela temática. E cuidado com a quantidade de campos que nós estamos a pedir de informação, porque
quanto mais campos nós colocamos, maior a probabilidade. Mas aí nós temos que pensar de uma maneira um pouco diferente. Vou acrescentar só mais alguns critérios que me parecem ser interessantes considerar nesses casos. O que é que nós estamos a oferecer? Qual é a percepção de valor sobre o que nós estamos a oferecer? Se é elevada, podemos pedir mais coisas. Se é menos elevada, pedimos menos. Por isso é que é normal, newsletter, pedirmos o e-mail. Não é? E de vez em quando nem sequer pedimos o nome, que é para ser o mínimo possível, porque nós queremos é que a pessoa passe para o lado de cá. Se estamos a oferecer um e-book, um report, alguma coisa fantástica, podemos pedir mais dados. Depois, acrescentar aqui outras layers que também me parecem importantes. Qual é a qualificação que eu desejo? E que de vez em quando eu não me importo de abrir mão de volume, faça ter mais qualificação. Porquê? Se eu consigo ter certas informações que me vão ajudar no passo seguinte, não é? Que me vão garantir mais conversão no passo seguinte, mesmo que não seja diretamente a venda, eu de vez em quando estou mais do que disponível para abrir mão de 5, 10% de angariação se fico com aquela informação. Porquê? Porque senão ia ter que estar à pesca dessa informação ou não teria tanta certeza. Assim eu já tenho. E depois outro fator importante é a sensibilidade dos dados que eu estou a pedir. Porquê? Porque eu pedir a idade da pessoa não é a mesma coisa de eu pedir o NIF. Estou a dar um exemplo, obviamente, grotesco nisto. Mas é isso que nós temos que pensar. E quando juntamos tudo isto, chegamos à conclusão, a resposta é óbvia. É que isto é que é, não é sentarmos, olha, o que é que era bom saber? Isto, aquilo e aquilo outro. Não, vamos pensar, o que é importante para o próximo passo do negócio? É isso que eu quero saber. Ok. Para o que é que eu estou a oferecer? É muito para o que eu estou a fazer. Qual é que é o que é eu desejo que aconteça a seguir? Quais é que são os mais sensíveis e menos sensíveis? O que é que garante mais? Começar por um lado e depois fazer várias variações de teste para perceber o que é que funciona melhor. Pronto, e também concordo com o que estás a dizer, acrescento só aí uma coisa, que é todos os campos que nós estivermos a pedir a consumidor têm que ter um propósito estratégico, porque não vale de nada nós estamos a colocar qual é que é a tua data de nascimento quando eu já não tenho uma estratégia de Não vamos fazer nada com ou isso. alguma automação qualquer pensada para aproveitar. Eu sei que esta pessoa está quase a fazer anos, não vale de nada mandar-lhe, olha, parabéns, ou um código de desconto muito tamanhoso. Portanto, é importante nós, ok, eu já sei que vou pedir a data de nascimento. Imagina, eu dou muito este exemplo de marcas que trabalham, por exemplo, com cães ou gatos, marcas de rações e de produtos para animais. Se calhar a data de nascimento do animal vai ser fundamental para eu conseguir ter uma melhor segmentação depois dos meus envios, que é, se eu já sei que este é um cão ou um gato que já tem mais do que 7, 8 anos, se calhar os conteúdos que eu lhe vou enviar é melhores rações para cães sénior, dicas para o teu animal conseguir viver mais tempo. Ao contrário, por exemplo, de um cachorro, não faz sentido eu estar a enviar um conjunto de sugestões deste género. Portanto, faz mais sentido, tipo, estas são as melhores dicas para o teu cão aprender a fazer as necessidades na rua. E se o cão tem 20 anos, que é provável já não está vivo também. Pronto, exatamente. Portanto, isto é fundamental. Os campos que nós colocamos para pedir não pode ser só porque vem por defeito já lá, ou pode dar jeito. Não, eu já tenho isto pensado e definido para fazer estes envios. Porque senão vão estar a pedir campos que depois às vezes nem sequer nunca os vão utilizar. E pegando aqui nesta minha deixa, e também já estamos a estender muito o tempo, desculpem lá a seca que estão a apanhar e a ouvir-nos. Isto é quando se juntam duas pessoas que gostam tanto da área, é normal isto acontecer. Mas só para também concluir esta área de email marketing, que eu queria falar, para concluir, da importância da segmentação de uma base de dados. Porque um dos principais erros que se comete em email marketing é, eu já tenho aqui 1000, 5000 contactos, 100 mil contactos, o que seja, vou enviar para todos para potenciar a performance. E nem sempre enviar para muita gente. Eu digo, aliás, que é resistir à tentação de enviar tudo para todos. Porque temos, e segmentação é absolutamente essencial, porque é uma das formas que nós temos de aumentar a relevância. E a relevância leva a resultados. Pronto. É direto. Potenciar a performance e evitar aquilo que falámos há bocadinho de o facto de diminuirmos a relevância para parte dessa audiência, porque a audiência, os vossos contactos não vão ser todos iguais, não vão ter todos os mesmos interesses, não vão ter todos o mesmo padrão de compra, e portanto organizar muito bem a base de dados, que é para evitar que, usando o mesmo exemplo de há bocadinho, alguém que tenha um gato esteja a receber um e-mail que é direcionado de dicas para cães, porque não vai ter relevância.
não vai ter relevância, não vai abrir o e-mail, ou se abrir não vai interagir com ele, maior probabilidade do opt-out, de ir para a spam e de uma série de outros fatores. Portanto, nem sempre enviar para toda a gente a coisa vai funcionar, raramente funciona. E há vários estudos, e nós podemos depois trazer sempre aqueles estudos da Campaign Monitor e coisas assim do género, que nos mostram que e-mails segmentados podem potenciar até 700% depois as conversões das vossas newsletters, newsletters e outras tipologias de e-mail. Portanto, trabalhem. Eu diria que o segredo para um caminho em email marketing, uma estratégia de email marketing funcionar, é trabalharem muito bem e refinarem a vossa base de dados. E falo não só de trabalhá-la, e depois a forma como nós trabalhamos depende muito da plataforma que estamos a usar, porque se trabalhamos com o MailChimp, trabalhamos muito ao nível dos grupos, das tags. Se calhar no Ego é de uma forma completamente diferente, mas nós temos é que definir vários grupos e vários tipos de segmentos. Uma boa prática também é nós irmos limpando e-mails que não nos interessam para nada, que têm poucas aberturas, poucas interações, porque lá está, estamos a potenciar depois aquilo que são as nossas delivery rates, diminuir os opt-outs e por aí adiante. Acho que podíamos também sugerir algumas boas práticas ao nível de segmentação destas nossas bases de dados, porque existem várias formas de o fazer. E eu vou sugerir aqui algumas para quem nos está a ouvir. A mais simples, diria eu, que era a segmentação demográfica, que é olharmos para, e conforme os dados que nós temos de género, masculino ou feminino, ou de idade, começamos a organizar as pessoas nesse tipo de segmentos demográficos, que normalmente é o mais fácil de se fazer, e vai potenciar, por exemplo, uma marca, mesmo para marcas, às vezes que o público-alvo já é muito específico. Imaginem para o público feminino. Vou imaginar uma Sephora, uma empresa, uma marca qualquer de joias. Eles até podem ter muito público feminino, mas algumas inscrições masculinas. E se calhar faz sentido eu ter um segmento de demográfico masculino para, se calhar, uma campanha de email marketing muito junto ao Natal ou a um Dia dos Namorados, uma campanha que segue só com um código de desconto ou um cupão para homens, porque já sabem que normalmente é aquela altura do ano em que os homens vão comprar uma joia, uns brincos, uma pulseira, um colar à sua namorada ou esposa. Portanto, esta segmentação demográfica pode fazer todo o sentido nestes casos. Também um tipo de segmentação muito comum é ao nível já comportamental, e comportamental sobretudo ao nível quais é que são as páginas do meu site ou da minha loja online que essas pessoas andam a visitar. Imaginem alguém que visita o site da Vorten, não tem todos os mesmos interesses. Há pessoas que têm interesse em tecnologia, outras em eletrodomésticos, outras em produtos para a casa. Portanto, eu não posso enviar um e-mail sobre desporto, passadeiras e fitness para alguém que só compra na Vorten de produtos de eletrónicos. Portanto, tem que segmentar muito bem, olhar para a pegada digital no nosso website e ver todas as pessoas que visitaram esta página de iPhones têm uma afinidade com este segmento de telefones e até pode ser afinidade à marca. Todas as pessoas que visitaram a minha página de, imaginem, camas para cão, têm uma afinidade e vou criar um segmento comportamental desta área mais de produtos para cães. Podemos também ir a segmentações ao nível de histórico da própria compra. E aqui até podemos organizar. Vocês podem fazer coisas muito giras nestas principais plataformas que nós já falámos aqui de email marketing, que é vocês definirem VIP customers, por exemplo, clientes que já investiram na nossa marca, já compraram na nossa marca mais de X montante. Então também aqui num segmento de clientes em que eu posso, se calhar, fazer um envio a pedir reviews para potenciar aquilo que é review da minha marca, sei lá, em Google Maps ou uma coisa, ou reviews de um determinado produto para eu pôr na minha página de produto. Portanto, estes segmentos em termos de histórico de compra também podem fazer todo o sentido para potenciar também, imagina, um cross-sell. Se eu tenho aqui um segmento cujo histórico de compra está associado à compra, imagina, de telemóveis, foram pessoas que nos últimos 30 dias compraram telemóveis, eu se calhar posso preparar aqui uma jornada automatizada de pessoas que compram, que estão neste segmento de pessoas de telemóveis, recebem depois um cross-sell para capas de telemóvel ou auriculares para complementar a sua experiência de consumo multimédia no seu novo dispositivo.
Enfim, foram só alguns exemplos, mas os caminhos que existem para segmentar são tipo, gigantescos. Portanto, não sei se tens mais alguma sugestão a nível de Não, segmentação. segmentação definitivamente é importante. Olhar o comportamento, ver o que é que as pessoas estão a fazer, cruzar isso com o que nós queremos comunicar e com o que queremos que aconteça. Sim, sem dúvida nenhuma. Ser muito criterioso nessas escolhas. Perfeito. Vamos fechar com uma dica de email marketing ou uma dor que tu vejas que as pessoas não que sintam no mundo do email marketing. Relevância, pensar sempre em termos de relevância, mas isso é para marketing em geral. Temos que ser relevantes e depois vamos pensar como é que essa relevância se manifesta nas diversas etapas do que nós estamos a fazer, na escolha das pessoas para a segmentação, na escolha dos conteúdos, das ações que nós queremos que sejam feitas, pronto, tudo isso. A relevância é absolutamente essencial em marketing e em email marketing também. Boa. Eu fecho aqui do meu lado com explorar muito bem automações. É aquilo que permite escalar um negócio ao nível de email marketing. Quando falo de automações, é evitarem que todos os vossos e-mails sejam preparar o e-mail promocional ou newsletter, o que seja, vocês cliquem no send ou no botão de agendar, mas é prepararem um conjunto de múltiplas jornadas de carrinho abandonado, de e-mails de quando alguém possa estar quase a fazer anos e fazerem algumas sugestões de produtos e todas estas jornadas, ou quando alguém visita esta determinada página de sofás, é porque pode estar interessado em fazer uma remodelação da sua sala de estar. Então deixa-me lá preparar aqui uma jornada de pessoas que visitaram estas páginas, produtos para sofá, de ideias de decoração para salas, ideias de decoração para salas com cozinha, uma série de conteúdos e jornadas otimizadas para cada tipologia de audiência. Não vou chamar já cliente, porque ainda não sabemos se comprou ou não. Mas pronto, é a recomendação que deixo. Muito importante segmentar e explorar. A dica que deixo é explorar esta parte das automações, que é o que permite depois escalar efetivamente rentabilidade em email marketing. André, eu sei que por nós ficámos aqui a falar muito mais tempo. Agradeço-te o tempo que dedicaste aqui para vir aqui a este segundo episódio do podcast. Muito obrigado, é mesmo uma honra ter-te aqui. E obrigado a todos, naturalmente, os que tiveram a ouvir-nos durante, isto foi quanto tempo? Mais de 1h30 que tivemos aqui a falar. Portanto, muito obrigado a todos e vemo-nos no terceiro episódio do podcast. Obrigado, André. Obrigado, Bernardo.